Pensa assim, um serviço que não passa por convênio, que não exige a sua mão de obra, uma vez que você contrata um vacinador, uma vacinadora para a própria clínica particular, que tem um ticket alto, em média R$ 500, e além disso, é um serviço rápido de fazer, em 10, 15, 20 minutos, se presta um excelente atendimento e imunização, não é algo que requer 1 hora, como uma consulta muitas vezes, e além de tudo isso, pessoal, tem um baixíssimo índice de eventos adversos pós-vacinais. É muito pouco frequente. Atividade. O médico chegava, ele começava a trabalhar e não ficava muito tempo. Então, eu tinha uma clínica, tá, que tinha mais de uma sala e muitas vezes o médico vinha trabalhar. Quando ficava durante muito tempo, ele deixava um percentual muito baixo para a clínica e, na verdade, acabava não agregando valor no longo prazo para o consultório. Então, eu sempre tive uma necessidade de implementar um serviço a mais para ajudar inicialmente a pagar as contas e, com o tempo, a gerar também lucratividade. Nosso projeto aqui, pessoal, é esse, é adicionar imunização no consultório particular. Primeiro ponto, independente da especialidade do médico, não é coisa só de determinadas especialidades. Por exemplo, a minha especialidade não é uma especialidade diretamente relacionada com imunização, e mesmo assim deu certo. Então, imunização no consultório particular não é coisa exclusiva de pediatra, de geriatra, de infecto, de imuno, tá? Ah, É coisa, retomando aqui o que eu estava falando, o projeto é para médico que tem consultório particular, é pré-requisito o médico ter consultório particular ou está montando consultório particular, porque eu não recomendo que o médico monte serviço de imunização numa clínica nova, partindo do zero. Não recomendo. Uma clínica exclusiva de imunização. Por quê? Muito bem. Então, nosso projeto aqui, pessoal, é esse. Implementar serviço de imunização na clínica do médico, na clínica particular do médico, mesmo que seja um consultório pequeno, independente da especialidade do médico, e com isso, agregar valor ao consultório do médico, trazendo na verdade, novos serviços, tanto para o paciente, beneficiando o paciente, quanto o médico, desafogando o médico dessa obrigação eterna da gente de sempre atender os pacientes um a um, de sempre assumir todos os atendimentos, de sempre, na verdade, achar que todo movimento da clínica depende das nossas próprias mãos, que isso é muito comum no nosso meio. O médico, ele, né, na maioria das vezes, por amar o que faz, ele acaba assumindo tudo, atende o paciente, é centralizador, né? Muitas vezes não encontra também a oportunidade de ter serviços que possam ser realizados mesmo na sua ausência. E é normal, né? Por exemplo, na minha especialidade, não tem nada que eu poderia ter colocado, por exemplo, um profissional para fazer por mim. Tudo depende das mãos, né, do médico, na minha especialidade e na maioria das especialidades de vocês, tá? Estamos aqui começando a imersão A Nova Renda do Médico, é um evento que se repete periodicamente online, fechado para médicos. A nossa imersão, o conteúdo principal dele começa na próxima segunda-feira, tá? Serão 3 aulas, segunda, quarta e sexta, com conteúdo que vai trazer segredos de negócio sobre esse tipo de serviço. Muito bem, então a nossa imersão começa também hoje através dessas lives. Por que nós fazemos também as lives? Porque não dá para falar tudo que eu gostaria de falar só nas aulas principais. Eu gosto de já começar uma semana antes, contextualizando, na verdade, como é possível implementar isso na clínica do médico comum. Muitas vezes consultório pequeno, a maioria de vocês aqui tem clínicas pequenas, consultórios, né? Alguns têm, muitas vezes, uma policlínica, um hospital, mas a maioria é dono da própria clínica pequena, tá? Então, o tema de hoje, inclusive, envolve uma insegurança muito comum entre vocês. A insegurança é como montar imunização no consultório particular, mesmo não tendo experiência prévia, ou seja, com segurança. Será que é seguro para vocês montar a imunização? Já que a maioria de vocês, segundo as pesquisas que nós fazemos, a maioria de vocês não tem experiência de gestão em imunização. Muitos prescrevem vacinas, outros também não têm muito hábito de prescrever, mas a maioria não tem experiência em gestão, em ter imunização no próprio consultório particular e, principalmente, em saber captar pacientes, captar um por dia, depois 3, depois 5, depois 10 pacientes por dia em imunização. Eu gosto de lembrar que imunização é um tipo de serviço médico que não envolve plano de saúde, ou seja, não tem intermediário plano de saúde, então a precificação independe disso. Geralmente nós trabalhamos com ticket médio de R$ 500 por atendimento, porque a gente sabe, né, o valor agregado do imunobiológico administrado no serviço privado é alto, então o paciente, geralmente ele desembolsa, né, em uma vacina, uma gripe, 100, R$ 150, mas no HPV-9, R$ 900 mil. Então, o paciente, na média, ele gasta em torno de R$ 500 por atendimento. Por isso que eu falo ticket médio de R$ 500. Então, imunização no consultório particular tem esse ticket. Então, pensa assim,
Um serviço que não passa por convênio, que não exige a sua mão de obra, uma vez que você contrata um vacinador, uma vacinadora para a própria clínica particular, que tem um ticket alto, de, em média, R$ 500. E, além disso, é um serviço que é executado com relativa velocidade, é rápido de fazer, em 10, 15, 20 minutos, se presta um excelente atendimento e imunização, não é algo que requer 1 hora, como uma consulta muitas vezes. E, além de tudo isso, pessoal, tem um baixíssimo índice de eventos adversos pós-vacinais. É muito pouco frequente. Eu, né, que durante muitos anos da minha vida profissional trabalhei realizando cirurgia, trabalhei realizando procedimentos invasivos, eu sei muito bem o que é ter intercorrência grave. E, comparativamente, trabalhar com imunização é uma paz de espírito absurda, quando a gente compara vacina com muitas coisas que vocês provavelmente fazem, assumem, e riscos que vocês assumem, né? Riscos, inclusive, de processos médicos, como é tão comum. Então, a imunização, ao contrário do que muita gente pensa, é relativamente simples e muito seguro de implementar. Por quê? Porque evento adverso pós-vacinal é exceção e pode ser contornado seguindo protocolos operacionais padrões que a gente tanto fala e compartilha. Então, vamos deixar de enrolação e vamos partir para o que interessa, né, pessoal? E Vamos aí, falar bonitinho? sobre como implementar o serviço de imunização com segurança. Show de bola. É isso, pessoal. Compartilhando tela aqui. Agora que começa. Então, fiquem bem atentos, tá bom? Nova linha de faturamento no consultório com segurança. Claro, quando eu falo nova linha de faturamento, eu falo de agregar valor ao seu consultório particular com imunização. Sempre, pessoal, seguindo resoluções do Conselho Federal de Medicina, seguindo o Código de Ética, seguindo, inclusive, a última atualização sobre marketing médico, né? Então, é possível trabalhar com vacina na clínica particular, atendendo a todas as prerrogativas do CFM e, ao mesmo tempo, agregando muito valor junto com seus pacientes. Então, essa segurança que eu tanto falo aqui é uma segurança financeira e uma segurança técnica. Segurança financeira é no sentido de saber aplicar recursos de uma maneira muito mais inteligente do que a convencional, ao invés de montar um serviço de imunização típico, nesse padrão antigo, esse padrão clássico, que é uma clínica que é só de imunização, a gente fala muito aqui em montar o serviço no espaço que você já tem, na clínica que já está pronta. Vocês que têm consultório particular, tenho certeza que já gastaram muito para poder montar a própria clínica que vocês têm, mesmo que tenha sido recentemente ou há muito tempo. Montar uma clínica exige muita energia, muito gasto de tempo, dinheiro e energia. Você tá abrindo tempo antes. É o que que acontece? Eu acho que fechei. Exige muito gasto de tempo, dinheiro e energia. Então, a ideia é implementar um serviço que não vai exigir 90% do que você deveria gastar num serviço clássico, num serviço tradicional. Então, ao invés de montar um serviço numa clínica do zero, vocês vão aproveitar o próprio serviço que você já tem para poder montar a imunização. Então, você não precisa montar uma clínica. Vocês vão adicionar refrigerador, estoque de vacinas e mais nada. Então, essa é a segurança financeira que a gente tanto fala. E segurança técnica, no sentido de médicos que nunca trabalharam com imunização conseguirem iniciar o serviço de imunização, mesmo sem experiência prévia, porém com total responsabilidade e segurança técnica. Segurança financeira. Então, vamos trazer aqui a questão das vantagens competitivas do consultório particular, que vão trazer segurança financeira para vocês. Investimento para começar. Então, como funciona o investimento para começar? O que o médico tem que gastar para montar a imunização no consultório particular? Primeiro ponto, pessoal. Eu trago aqui a RDC Anvisa 197, de dezembro de 2017, que regulamenta os requisitos mínimos para funcionamento do serviço de vacinação humana. Então, essa RDC foi um marco na definição do que a vigilância sanitária municipal de vocês pode exigir para montar o serviço de vacinação. Então, nada além do que consta na letra dessa RDC pode ser cobrado. Então, muitas vezes, o pessoal da vigilância sanitária, que não tem muito conhecimento da RDC, pode cobrar eventualmente cardiovessor, laringoscópio, tubo endotraqueal, cilindro de oxigênio. Então, nada disso para o serviço de imunização é exigido. Então, eventualmente, quando os médicos, né, que a gente acompanha, perguntam: e aí, Rafael, estão me cobrando tal coisa? Eu falo: olha, se fundamenta na RDC Anvisa número 97. Né? Saiba das regras do que você está montando, porque assim
Você vai dar uma aula para o pessoal da vigilância sanitária e o pessoal da vigilância vai saber que você está super instruído sobre aquilo que está fazendo. Então, principalmente serviços novos, em cidades que não têm esse serviço ainda, eventualmente a vigilância sanitária pode querer cobrar mais do que é requisito mínimo. Daí que entra a RDC Anvisa 97 e o domínio dela, que por sinal é super curta, são 7, 8 páginas, é fácil de ler, uma leitura rápida, se apreende o que consta na RDC. Então, quais são os requisitos mínimos para funcionamento do serviço? Vocês vão ficar surpresos, para quem não conhece a RDC, como se exige pouco para se trabalhar com segurança, com imunobiológico na clínica particular. Primeiro ponto, você tem que ter 3 ambientes. 3 ambientes. No passado, inclusive, já foi cobrado até consultório médico. Hoje, depois da RDC 97, nem consultório precisa. Claro que todos têm, tá? Mas o que é fundamental? Ter recepção. Eles exigem uma recepção, eles exigem sanitário e eles exigem sala de vacinação. Eles exigem esses ambientes: recepção, sanitário e sala de vacinação. Então, quando nós paramos para ver, primeiro, dessa exigência de infraestrutura, se percebe que você, como médico, dono de consultório particular, você já tem isso, você já tem recepção sanitária e, eventualmente, uma sala adicional. E para quem não tem, é possível realizar algum ajuste, alguma adaptação e disponibilizar uma sala adicional de pelo menos 6 metros quadrados, como define a RDC Anvisa 50, que é outra RDC importante. Então, vamos fazer aqui um paralelo de custos do investimento para começar, caso fosse no imóvel exclusivo ou aproveitando a sua clínica. Olha só, o imóvel exclusivo é do zero, claro. Então, se você, por exemplo, for seguir uma franquia, for montar a sua própria clínica mesmo, da sua marca, mais um imóvel separado da sua clínica pré-existente. Então, um imóvel exclusivo do zero. É o modelo padrão de clínica de imunização. Na sua clínica, a gente já considera que a clínica está pronta, ou para aqueles médicos que estão fazendo reforma, ajuste na clínica, está na iminência também de inaugurar a sua nova clínica. No imóvel exclusivo, olha só, o investimento, pessoal, olha só, o investimento é 8 a 10 vezes maior do que quando se monta imunização na própria clínica particular. E isso não é exagero. Isso não é exagero. Você está exagerando, Rafael. Não estou exagerando. Por quê? Não estou exagerando. Porque quem vai montar o imóvel exclusivo tem que providenciar todo o imóvel, toda a alvenaria, elétrica, hidráulica, acabamento, mobiliário. Então, quando você aproveita a própria clínica, né, 90% está pronto. Você tem recepção, você tem consultório, tem sanitário, tem DML. A estrutura difícil da clínica, você já passou pela etapa da construção da reforma da sua clínica particular. Então, olha só, quando se compara o imóvel exclusivo com a clínica particular, há uma diferença astronômica de custos. Astronômica de custos. Eu não entendo como um médico que tem clínica particular monta, eventualmente, uma franquia separado da clínica particular. Eu não entendo. É questão de matemática. Não tem coisa mais racional do que conta de matemática. É número, é dado. Acabou. Então, financeiramente, pessoal, é uma coisa absurda a diferença. Claro, e por motivo óbvio, na clínica está tudo pronto. Já tem todos os ambientes, já tem um acabamento, já tem muitas vezes até mobiliário. Então está faltando, na maioria das vezes, refrigerador de vacinas, refrigerador próprio para vacinas, para armazenamento de vacinas, para garantir a cadeia de frio das vacinas e estoque de vacinas. Na sala de vacinação, nessa sala adicional. Então, em amarelo aqui eu destaquei o que falta na sua clínica, para a sua clínica, que hoje tem a cara do seu atendimento, da sua especialidade, e vai continuar tendo a identidade visual da sua clínica, vai continuar sendo como já é, mas vai ter também mais um novo braço de faturamento, que é o serviço de imunização. Então, na sua clínica, o investimento é substancialmente menor. Substancialmente menor. É 10, 15% no máximo do investimento que seria feito no imóvel exclusivo. Então, vantagem competitiva. Vocês viram que eu comecei aqui com investimento para começar. Vocês perceberam que o investimento para começar é realmente muito menor. Então, qual a vantagem competitiva? Segurança financeira. Você gastar muito menos, se arriscar muito menos para poder implementar esse serviço, que tem um potencial, como a gente fala, trabalhando com um ticket médio de R$ 500 por paciente, atendendo 5 a 10 pacientes por dia, gerar um faturamento de R$ 2.500 a R$ 5.000 por dia, sem passar necessariamente pelo atendimento médico. Pode passar pelo seu atendimento, você pode atender, prescrever para o paciente, mas, como acontece na maioria das vezes, o paciente vem de fora da clínica, é uma captação externa, ele é atendido pela sua equipe, sai da clínica sem sequer tomar conhecimento muitas vezes de você. Mas pode
Então, seguindo de onde paramos. Vimos que o custo para montar é muito menor do que o imóvel exclusivo. Ou seja, aproveitando o próprio espaço que você já tem. A clínica já está pronta. O serviço de imunização não precisa de espaço nenhum novo. Então, vai aproveitar o espaço da sua clínica e você vai acrescentar refrigerador de vacinas e o imunobiológico. Vamos agora para o custo para manter. Como funciona isso? Olha só, no imóvel exclusivo, quando se monta um segundo negócio separado da clínica, é natural que surjam novos custos fixos, nova conta de água, luz, telefone, contabilidade, bancária, aluguel. Então, esse novo espaço vai ter que arcar sozinho com todos os custos fixos, quando é um imóvel exclusivo. Agora, quando é a própria clínica do médico, o que acontece? Concluindo aqui o raciocínio do imóvel exclusivo, o custo fixo, quando você monta um segundo espaço, o custo fixo ele é duplicado, literalmente, porque você vai ter o custo fixo do seu consultório particular, da sua clínica, e vai ter o custo fixo do segundo imóvel. Então, o custo fixo é multiplicado por 2. Agora, quando você aproveita o próprio espaço, o que acontece? O custo fixo da clínica, que já existe, que você já paga, e muitas vezes que o médico, né, muitas vezes se desdobra, já passei por isso durante muitos e muitos anos, se desdobra para poder pagar todos os custos fixos, todas as contas. Esse é o custo fixo que você já tem, que já é seu, que você já é responsável, ele vai ser dividido por duas clínicas em uma. Por duas clínicas em uma. Olha só. Isso é tão óbvio, na verdade, que muitas vezes nós nem paramos para conceber e entender como isso funciona. O custo fixo é dividido por 2. Então, a sua clínica, suas contas que já existem. Vou dar um exemplo aqui qualquer de um número aleatório, tá certo, pessoal? Digamos que a sua clínica tenha 10 mil reais de custos fixos. Digamos. Pode ser, podia ser 20 mil, podia ser qualquer outro valor. Digamos que seja 10 mil reais. Imagina metade desses custos fixos que você paga com seu trabalho, com a sua mão de obra, metade desses custos fixos ao longo do crescimento do serviço de imunização no seu consultório, passasse a ser responsabilidade do serviço de imunização, como outro centro de custo. O que ia acontecer? Primeiro ponto, serviço de vacinação, né, a imunização na sua clínica ia ter a vantagem competitiva de ter que pagar, primeiro, metade dos custos, do que teria que pagar no imóvel exclusivo. E o efeito colateral disso, que é seu próprio atendimento, suas consultas e eventuais procedimentos terem que pagar metade dos custos fixos que paga hoje. Olha que interessante. Isso nada mais é do que uma sinergia de dois serviços ocupando o mesmo espaço, né? Por isso que coworking cresceu tanto no mundo. A questão de economizar, diluindo custos com duas empresas, dois negócios no mesmo espaço. Agora você não vai precisar abrir outra empresa, você vai aproveitar o próprio CNPJ, o próprio contrato social que já tem, vai acrescentar o CNAE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica de Serviços de Vacinação e Imunização Humana, no próprio CNPJ, na própria burocracia que você já tem. Nós vamos aproveitar a estrutura, inclusive documentar o que você já tem, para poder fazer essa mágica acontecer. Isso aconteceu comigo anos atrás e tem acontecido também com muitos outros médicos que acompanham aqui o nosso conteúdo. Vantagem competitiva, que traz segurança financeira para vocês. Vamos falar de margem de lucro. Vocês viram que já falamos de duas vantagens competitivas. Já falamos de redução do investimento para montar. Vocês viram que reduz de 85% a 90% o custo para montar, porque a clínica está pronta. O difícil já foi feito. Segunda vantagem competitiva que traz segurança financeira. O custo para manter ser rateado ao meio, ser rateado por 2 entre seu consultório, que já existe, e o novo serviço de imunização. Terceira vantagem competitiva, segurança financeira. Lembrando, gente, que quem chegou aqui um pouquinho depois, só para contextualizar, tá? Nós estamos falando hoje sobre nova linha de faturamento no consultório particular com segurança financeira, que é essa primeira parte aqui dessa live, e a seguir com segurança técnica também, tá bom? Então, como médico, muitas vezes, na maioria das vezes, que eu sei que vocês que estão aqui na imersão, nós fazemos muita pesquisa, procuramos entender vocês, na maioria das vezes, vocês não têm experiência em gestão em imunização. Né? Muitos têm conhecimento do ponto de vista de prescrição, de fazer análise, recomendação de vacina, orientação vacinal e prescrição de vacina, claro. Só que aqui a gente está falando de outro universo de gestão de vacinação, de montar serviço da maneira mais barata possível,
da maneira mais rápida, que também, uma vez que o imóvel está pronto, é mais rápido, e de uma maneira segura também, seja financeiramente, seja tecnicamente. Então, a terceira vantagem competitiva de montar no próprio consultório particular é a margem de lucro. É a margem de lucro. Porque o que que acontece? Um imóvel exclusivo, que tem que pagar, como vocês já viram, tem que pagar todas as contas sozinho. Você tem que fazer um investimento muito maior para começar a funcionar. Esse serviço que vai ter que pagar todas as contas sozinho, ele vai ter uma margem de lucro menor. Por quê? Porque comparativamente com o serviço na própria clínica do médico, ele assume muito mais encargos, muito mais gastos. Então, esse é o efeito do serviço único, né? É a desvantagem de ter um serviço único, porque ele não tem sinergia com o próprio consultório particular. Muitas vezes, quando se monta numa franquia, a margem de lucro é menor por causa de taxas e royalties. Então, por exemplo, quando você faz uma franquia de uma imunização, tá? Você vai ter que pagar, em média, 5 a 7% do faturamento em royalties, tá? E uns 3 a 4% em taxa de propaganda. Então, dá uns 10% em taxas para o franqueador. E é automático. A partir do momento que você assina um contrato, mesmo que você não tenha lucratividade, bastando ter faturamento, mesmo sem lucratividade, você vai ter que pagar. Outro motivo para reduzir margem de lucro. E, claro, o engessamento, porque você não pode futuramente adicionar novos serviços relacionados com sua especialidade, uma vez que um franqueador, né, quando é uma franquia de vacinas, ele vai determinar em contrato que você tem que seguir as regras dele, e não as suas. As necessidades deles e não as suas. Já na própria clínica, a margem de lucro é maior, por motivo também bem lógico. Uma vez que o custo fixo é dividido ao meio, você reduz custos, você aumenta a diferença da receita para os custos. Ou seja, a margem de lucro, consequentemente, é maior. Então, vamos à quarta vantagem competitiva, a meta do ponto de equilíbrio. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é ponto de equilíbrio, mas eu preciso contextualizar aqui. Ponto de equilíbrio, existem, né, mais de um ponto de equilíbrio, mas, grosso modo, é quando a clínica, ou no caso, o novo negócio, o novo serviço, ultrapassa aquele faturamento mínimo necessário para se tornar lucrativo. Então, pensa assim, ponto de equilíbrio é quando o serviço ultrapassa aquele limite mínimo de faturamento para, nossa, já está gerando lucro. Então, já está se pagando. Outra vantagem competitiva de montar no próprio consultório particular é a meta do ponto de equilíbrio. Então, o que vocês acham que seria melhor? Ter uma meta de ponto de equilíbrio mais alta ou uma meta de ponto de equilíbrio mais baixa? Teoricamente, quanto mais baixa for a meta do ponto de equilíbrio, com um faturamento menor, você já vai auferir lucratividade. Então, a meta do ponto de equilíbrio na clínica particular do médico acaba sendo menor do que no imóvel exclusivo. Então, quando você monta imunização no imóvel exclusivo, seja franquia ou não, você vai ter uma meta de ponto de equilíbrio mais alta, você vai ter que faturar mais para ter lucro. Então, geralmente, no imóvel exclusivo, a meta inicial é de 100 a 200 mil reais por mês em imunização. Nossa, Rafael, é muito, né? É muito, eu também acho. É uma meta desafiadora para quem monta um serviço exclusivo. Por outro lado, quem monta um serviço de imunização na própria clínica, a nossa meta, que ultrapassa ponto de equilíbrio, claro que varia de acordo com a precificação, varia de acordo com as despesas, mas flutua ali de 50 a 100 mil. É literalmente metade, grosso modo, né, pessoal? Isso aqui é a nível de um raciocínio. Pode ser menos, pode ser mais, depende muito da realidade de cada um. Mas é, grosso modo, metade da meta inicial de um serviço que é exclusivo. Então, mais um diferencial competitivo de montar na própria clínica. A meta de ponto de equilíbrio é menor, então você não precisa ficar feito um louco, uma louca, em busca de pacientes de imunização para poder ter lucratividade. Você não precisa vacinar muita gente. Você precisa prestar um bom serviço de imunização para poucos pacientes, para poder já bater aquela meta inicial de lucratividade. Não quer dizer que o serviço vai ficar sempre entre 50 e 100 mil. Com o amadurecimento, ele vai muito além disso. Né? Tanto o nosso serviço, serviço de alunos, com o tempo, vai além disso. Tá? Mas a meta inicial é essa. Passo de cada vez. A meta que a gente quer atingir logo é a meta que o serviço se paga, já passa a gerar lucratividade. Então, resumindo, fazendo um paralelo aqui do imóvel exclusivo e da sua clínica, o conceito clássico de serviço de imunização, que no caso de muitos de vocês eu tenho certeza que existe clínica na cidade de vocês que segue um modelo clássico, o modelo do imóvel exclusivo. Imagina,
né? Muitas vezes é de um colega médico, muitas vezes é de outro profissional de saúde, mas é aquela clínica que tem carinha de clínica de vacinação. Por quê? Porque ela é 100% dedicada a isso. Essa clínica, cá entre nós, tá? Inclusive, para quem já tiver clínica nesse formato aqui, eu não posso esconder a verdade. Está em apuros. Está em apuros. Por quê? Porque investiu muito para poder montar. Tem um custo fixo, que é o dobro. Tem uma margem de lucro, que é menor. E tem uma meta de faturamento muito mais alta. Comparativamente com o médico, que primeiro estuda os números, entende a lógica do serviço e monta, se aproveitando de toda uma estrutura que ele já tem. É até covardia, na verdade, o médico montar na própria clínica e competir com o imóvel exclusivo. Por quê? Porque a própria clínica traz uma série de vantagens competitivas que eu não vou me cansar nunca de falar. E chega a tal ponto que eu contraindico, eu não recomendo que você monte imóvel exclusivo. Não faça jamais isso. Monta na própria clínica particular, tá? Então, se você não tem um cenário que permita montar na própria clínica, ou porque você não tem clínica, ou porque não está montando uma própria clínica particular para atendimento na sua área, né, seja generalista ou especialista, não vale a pena montar imóvel exclusivo. Então, seguindo, pessoal, olha só. Meta do seu consultório. Nós trabalhamos com a ideia de seu consultório, sua clínica particular, vacinar de 5 a 10 pacientes por dia. 5 a 10 pacientes por dia. Como é que funciona a matemática disso? Ticket médio, R$ 500 por paciente. Tá? Isso varia, pessoal. Mas vocês hão de concordar que serviço de imunização tem alto valor agregado. Tem imunobiológico que varia de R$ 100 a mais de R$ 1.000. Na média, quando o paciente administra mais de uma vacina, e a média são 2 vacinas por paciente, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas quando se soma o valor dos pacotes que alguns pacientes aplicam de uma vez só, com doses isoladas que outros pacientes aplicam, na média dá em torno de R$ 500, tá? Na nossa clínica dá até mais, dá entre 700 e 800, mas eu ponho um sarrafo mais para baixo, considerando que vocês estão começando, R$ 500. Então, geralmente, números que nós lançamos aqui são números replicáveis, são números factíveis e não são números superdimensionados. Não são mesmo, tá? Na nossa realidade, na nossa clínica, faturamento, o ticket médio é mais alto. Mas, para quem está começando, a gente põe em R$ 500. Então, segue a continha que a gente está fazendo. Olha só. Atendendo 5 a 10 pacientes por dia, 2.500 a R$ 5.000 de faturamento por dia. Nada mal para uma clínica, numa realidade no Brasil que a gente sabe que o médico rala e muito para, com a própria mão de obra, ele gerar esse faturamento. Fala a verdade, eu me surpreendi com o tempo, quando do dia para a noite não, mas depois de determinado tempo, uns 12 meses que a gente montou o serviço, eu trabalhava fora da clínica, eu fazia cirurgia, eu era concursado do Estado, eu ficava na minha clínica 40%, 50% do horário comercial, enquanto que a vacinadora ficava 100% do horário comercial, atendendo a um ticket de R$ 500. E eu, com a minha consulta e atendendo convênios na época, não conseguia gerar o faturamento gerado pela própria vacinadora. Ou seja, uma funcionária nossa é capaz de gerar mais faturamento do que o nosso próprio atendimento. E isso é maravilhoso. Isso mostra, na verdade, primeiro, a importância da imunização na percepção de valor das pessoas e mostra também que o médico não precisa continuar com essa crença de que só ele vai gerar valor para a própria clínica, que não é possível gerar valor com outros procedimentos realizados por um funcionário que seja. Você não precisa ter uma equipe grande para fazer isso. 5 a 10 pacientes de imunização por dia, você não precisa de mais de uma pessoa. Basta um vacinador ou uma vacinadora. Começa com um. À medida que o serviço vai ultrapassando esses números, aí você contrata um segundo vacinador e assim sucessivamente. Mas para funcionar e para bater meta de ponto de equilíbrio e faturamento, basta um. Tá? Então, não pense que você tem que ser um gestor nato para poder fazer isso. Não, basta um. Se você teve a habilidade de fazer uma seleção de uma secretária e funcionar com a sua secretária, considerando uma clínica pequena, vai ter também a habilidade, seguindo as nossas orientações, de fazer uma seleção de um vacinador para agregar esse serviço ao seu consultório particular. Mas segue a matemática, vamos lá. Considerando 22 dias úteis, se multiplicarmos 2.500 a 5.000 dia por 22 dias úteis, qual o valor que a gente chega? A 55 mil, entre 55 mil e R$ 110.000 por mês. Olha só. Meta de ponto de equilíbrio ultrapassada e um ótimo resultado financeiro para um pequeno consultório particular.
de um médico que não depende da própria especialidade para gerar isso. Lembrando, gente, que a maioria dos pacientes imunizados vem de fora, não vem da própria prescrição do médico. Não vem da própria prescrição do médico. Mais para frente eu vou detalhar melhor como é que funciona isso, tá? Mas isso aí, essas cifras não são de pacientes de prescrições suas. A ideia é captar de fora da clínica, fazer com que a clínica gire, independente da sua prescrição, independente também da sua execução. Então, seguindo aqui, vamos lá. Vantagem competitiva gerando segurança financeira. Vocês viram lá desde o início, que são vantagens competitivas. Menos, muito menos para montar, 85% a 90% menos para montar no próprio consultório particular, quando se compara com um serviço exclusivo de imunização. Se gasta muito menos para manter o novo serviço de imunização dentro do consultório particular, uma vez que você dilui gastos com o próprio atendimento, com suas consultas e eventuais procedimentos. Margem de lucro maior no próprio consultório, porque tem metade dos custos só. E a questão do ponto de equilíbrio mais baixo também, como eu falei. Outra vantagem competitiva. Imagine, você é médico prescritor. Existem muitos serviços de imunização e, geralmente, a equipe que está lá é o enfermeiro, né, eventualmente farmacêutico. Não é o médico, não tem alguém prescrevendo do lado. E como prescrição, como muito bem sabemos, é ato exclusivo do médico, paciente que acabou de receber uma prescrição, no caso de prescrição interna, ele já está com a sala ao lado a 2, 3 metros de distância. Ele já pode, inclusive, sair e já administrar a vacina. Então, não tem como não ter uma adesão à imunização muito maior, ter o serviço no mesmo espaço que o consultório médico. O paciente se consulta e logo em seguida já faz a administração do imunobiológico. É a lógica, saiu, vacinou, né? Nossa, atendi meu paciente, se imunizou. Então, eu como otorrino comecei administrando uma pneumocócica 13, um paciente com otite média aguda de repetição, prescrevi para ele. Sempre, pessoal, seguindo recomendações fundamentadas em medicina baseada em evidência. Calendários vacinais oficiais das sociedades médicas. Jamais fugindo disso. Então, saiu, vacinou, claro, quando há indicação. E quase sempre, como vocês bem sabem disso, quase sempre o paciente tem alguma vacina pendente. Principalmente quando se considera vacinas de rede privada. Muitas vezes o paciente pode ter até administrado o esquema completo do posto de saúde, mas tem vacina pendente, vacina exclusiva da rede privada, que nós vamos falar em live específica sobre isso essa semana. Vacina que não cobre a faixa etária dele, ou então esquema vacinal que é diferente. Existem vários motivos diferentes que fazem com que o paciente tenha indicação de se imunizar na rede privada e não tenha na rede pública, né? Não quero entrar nesse mérito, que nós vamos falar sobre isso em outra live, que é própria para isso essa semana, tá? Mas o propósito do posto de saúde é um, o propósito da rede privada é outro. O posto de saúde tem uma função, tem uma função. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto? Vamos lá ver? Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Vou desligar aqui um pouquinho a apresentação para ver quem é que está falando. Nunca mais me esqueço de fechar os microfones de todo mundo. No final, eu peço que vocês participem. E é uma maravilha que tem muita gente entrando ainda, cada vez mais médicos aqui. É uma felicidade enorme compartilhar isso com vocês, pessoal. No final, eu peço que vocês participem, tá? Por enquanto, eu vou fechar aqui o microfone para não gerar ruído. Microfone fechado. Vamos continuar de onde paramos. É isso. Saiu, vacinou. Sua autoridade pesa muito na adesão do paciente. Não tem para onde. E tem mais uma questão que aumenta a adesão, que é a base de dados. Imagina seu consultório, né? Principalmente se você tem consultório há mais tempo, há 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quando você tem uma base de dados, ou seja, tem uma base de paciente, tem o dado do paciente, tem o e-mail e tem principalmente o WhatsApp do paciente, nós podemos fazer todo, na verdade, um pente fino desse paciente e estar recomendando vacinas para esse paciente de acordo com sua faixa etária, de acordo com idades. De acordo com comorbidade, de acordo com o perfil do paciente. Então, é possível aproveitar a base de dados que você já tem para fazer recomendação. Sabe? Aquelas centenas, muitas vezes milhares de pacientes que você já atendeu, 90% deles precisam de orientação vacinal. E nós utilizamos estratégias para aproveitar a base de dados que você já tem, os pacientes que você já tem,
para fazer recomendação vacinal. E é muito mais fácil convencer pacientes que já te conhecem a se imunizar, a aumentar a longevidade, o paciente a ter muito mais saúde, a prevenir doenças, comorbidades, sequelas, imunopreveníveis, principalmente com tantos imunobiológicos, inclusive os novos que têm chegado aí ao mercado privado no Brasil. É isso. Até aqui vocês viram a questão da segurança financeira, né? Vocês viram a matemática da coisa, como funciona a ideia de reduzir custos para montar, para manter, aumentar a margem de lucro, reduzir o ponto de equilíbrio para já começar a ter faturamento, aumentar a adesão. Tudo aquilo é segurança financeira. Faz com que o projeto fique menos arriscado. O médico, ao invés de montar um espaço exclusivo, monta no próprio consultório que ele já tem. O consultório já funciona, já existe de qualquer jeito. Vamos agora para a segurança técnica, tá bom? Então, considerando que 85 a 90% dos médicos aqui não têm experiência com gestão de serviço de imunização, ou seja, nunca montaram serviço de vacinação, nem montaram nem na rede pública, muito menos na privada, que é o que interessa para a gente aqui, nem escalaram o serviço de vacinação, nem aumentaram a captação de pacientes, gerando mais resultado. Então, considerando isso, a gente vai entrar aqui na questão da segurança técnica, tá bom? Vamos entrar na ideia dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão, que facilitam muito essa questão da falta de segurança técnica, a questão do treinamento do médico e a questão do treinamento do vacinador. Primeiro ponto. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu gostaria muito de ter tido lá nos primórdios do nosso serviço de imunização, seria tudo mastigadinho, tudo pronto, tudo que nós precisássemos, pronto, documentado. Cada protocolo, cada procedimento que um serviço de imunização precisa. Tá? E a gente faz isso, nós compartilhamos o PGR-SS para imunização, relação de fornecedores, manual de emergência pós-vacinal, como a equipe tem que proceder, inclusive na ausência do médico, vacinação extramuro, como fazer, o que muda com essa nova lei, inclusive, que acabou de ser publicada pelo governo federal. Preservação das vacinas, no caso de falta de energia. Nossa, eu sei que vacina é termolábil, tem que ficar entre 2 e 8 graus. E se faltar energia na minha cidade? Toda vez que chove, o que acontece? Na maioria das cidades do Brasil, né, dá aquelas panes na rede elétrica. Então, o que fazer em caso de falta de energia elétrica para não perder vacina? Também tem POP para isso. Higienização da sala de vacinação em superfícies. Como fazer a limpeza, né? Isso aqui é mais básico. Como fazer a administração oral, intramuscular, subcutânea, intradérmica, de imunobiológicos. Né? Como treinar seu vacinador para fazer isso, embora, inclusive, o próprio médico possa fazer isso também. Vias de administração. Né? Então, a segurança técnica, pessoal, começa com conhecimento, com base suficiente para... De vez em quando eu volto aqui e fecho o áudio de vocês. Deixei. Tudo começa, pessoal, com conhecimento sobre rotinas e processos e como sistematizar isso, replicando nas suas clínicas, nos seus próprios consultórios particulares. Isso já dá um salto na segurança técnica de vocês. Vocês vão conseguir, na verdade, administrar vacinas, fazer uma triagem pré-vacinal, anamnese pré-vacinal, acompanhamento pós-vacinal, contingenciamento de falta de energia elétrica, de emergência pós-vacinal, saber onde comprar vacinas, como armazenar vacinas, como descartar vacinas, entre tantos outros conhecimentos que a gente compartilha por aqui, tá? Porque não dá tempo, numa aula, a se aprofundar muito além disso. Seguindo, para ter segurança técnica, o mais importante ainda é a atualização. A atualização. Eu sei que é uma minoria de médicos que lida diretamente dentro da sua especialidade com a imunização. É uma minoria. A rotina da maioria dos médicos não é prescrever vacina. A verdade é essa. Se prescreve, prescreve Covid, prescreve uma ou outra pontualmente, mas não prescreve todo o portfólio de vacinas disponíveis em rede privada. Tá? Para todas as faixas etárias, inclusive, criança, adulto e idoso. Então, o primeiro passo é começar a estudar calendários vacinais. Calendário vacinal, que é uma coisa relativamente curta de aprender, tem uma curva de aprendizado mais curta do que a maioria das outras coisas que a gente está tão acostumado a estudar. Então, médico é um estudante profissional, pelo menos a maioria daqueles que eu conheço são estudantes profissionais. Agora, tem que se atualizar, tem que continuar sendo. Tá? Em pouco tempo, em poucas semanas, absorve calendário vacinal. O médico junto com o vacinador contratado. Seja da criança, seja do adolescente, seja da gestante, seja do adulto, seja do idoso. Então, vocês podem ver que
Claro que eu não vou adentrar nisso aqui, mas cada linha dessa aqui é um imunobiológico com orientação em relação a indicações, contraindicações, esquemas, disponibilidade, né, comentários. Então, na verdade, se começa por aí, pelos calendários vacinais. Claro que não é só isso, mas estudando de modo objetivo, pessoal, se consegue vencer essa curva de aprendizado em pouco tempo. Sabendo que estudar, como estudar, se consegue vencer muito mais rápido. Ao invés de estar, que é importante também, né, que na nossa cultura de estudo tem que estar sempre presente, que é a análise de artigos científicos, por exemplo, mas nesse momento de implantação de serviço, é importante que vocês vençam mais rapidamente uma curva de aprendizado, estudando calendários vacinais, notas técnicas da Sociedade Brasileira de Imunizações, eventualmente pontos específicos de bulas de imunobiológicos, né, e ponha a coisa em prática, porque é o 80-20 da imunização. Quando você pega o que é relevante de verdade, você consegue, aos pouquinhos, já ir administrando vacina nos seus pacientes. E está com essa curva de aprendizado se sofisticando cada vez mais. Mas, repito, é bem mais simples do que, por exemplo, para quem fez residência médica ou especialização, tudo que você estudou durante sua formação, durante sua pós-graduação, por exemplo. É muito mais simples. Calendários vacinais, estudando 1 a 2 horinhas por dia, 2 a 4 semanas de estudo para se atualizar. Segurança técnica também, agora do ponto de vista do vacinador, não mais do médico. Como ter um vacinador no próprio consultório particular que traga a segurança técnica. Esse vacinador, ele tem que ter, essencialmente, duas habilidades. Tem que ter habilidade manual, tem que saber administrar bem injetáveis intramusculares, subcutâneo, via oral e intradérmico. Intradérmico sabemos que é só a BCG. Então, a regra mesmo, serviço privado de imunização, é intramuscular para a maioria das vacinas e outra boa fatia é subcutâneo. Via oral, basicamente é só rotavírus, intradérmico, basicamente só a BCG. Tá? Então, essencialmente, o vacinador tem que saber administrar vacinas intramusculares e subcutâneas. Né? Intramuscular no vaso lateral da coxa, do lactente, e depois no deltoide, né? E subcutânea, via de regra, na face posterior do braço do paciente. Tecnicamente, essa habilidade manual, a maioria por exemplo, profissionais de enfermagem já tem essa habilidade. Então, a principal questão é estudar calendários vacinais para serem bons analisadores de cartões e cadernetas. Saber pegar, muitas vezes, aquelas cadernetas de vacinação, que são uma bagunça, que cada pessoa, muitas vezes, alguém do posto, alguém de outra clínica privada, cada um escreve de um jeito, e saber entender aquilo com clareza para poder administrar a vacina. Então, sabendo fazer análise de cartões e cadernetas de vacinação, fazer uma boa triagem pré-vacinal em busca de contraindicações, analisar o histórico prévio de imunização desse paciente, alergias, comorbidades, saber administrar com segurança, com firmeza o imunobiológico, fazer um acompanhamento pós-vacinal é o elemento básico, as habilidades básicas que nós precisamos de um bom vacinador, de uma boa vacinadora. E a crença comum é imunização é complicado demais essa história de montar no próprio consultório particular imunização. Olha, quando se tem o conhecimento, quando se sabe como fazer, acaba sendo muito mais simples do que se pensa. Né? Se desmistifica, na verdade, logo no início, pela RDC 197, todos aqueles acessórios a mais que eventualmente podem cobrar, que a gente sabe que eles não podem cobrar, o pessoal da vigilância não pode cobrar, e o médico tem que estar muito bem fundamentado na RDC 197, o que torna muito mais simples todo o processo. Então, da crença comum é complicado demais, eu quero que vocês, né, saiam daqui com essa concepção que é mais simples do que se imagina. Olha lá, ó. E o Zoom de amanhã, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre Eu achei que essa era dia nova linha de 28. faturamento para médico generalista, especialista e, eventualmente, algum estudante de medicina no final que também se interesse, no final da faculdade, tá? Agora a gente vai abrir para vocês aqui a oportunidade de interagir um pouco, trocar ideia, fazer perguntas, respostas, tirar dúvida, tá bom? Quem quiser participar, eu peço que ali na opção reações embaixo, levante a mão, que a gente vai chamando de um em um, para entender um pouquinho da realidade de cada um de vocês e compartilhar essa nossa experiência aqui em gestão, implementação e crescimento de serviço de imunização. Vamos lá, Fernanda, pode abrir seu microfone. Olá, boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Eu sou pediatra e eu adquiri a mentoria sua no ano passado, só que a minha clínica ela teve aí um atraso gigantesco de obra e isso acabou impactando em documentação. Eu ainda estou tentando finalizar a parte da vigilância sanitária para finalmente
conseguir comprar as vacinas. Eu já comprei uma câmara de vacinas, já deixei tudo de acordo com a Opa, congelou um pouco. RDC, essa parte de Tô dá para escutando, ouvir agora? Fernanda, tinha congelado, pode continuar. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho muito medo com a parte de gestão, porque a gente está com a clínica aberta já tem uns 4 anos, aí a gente mudou de espaço e eu fico bem receosa de perder dinheiro, né? A verdade é essa, porque a gente já acertou e errou aí inúmeras vezes nesse processo de gestão ao longo desses 4 anos e tem sido bem desgastante, né? A gente tem que trabalhar muito para poder dar conta de manter a estrutura, enfim. Eu acho que é a realidade da maioria dos colegas que começam aí consultório. E aí, meu marido chegou a falar comigo sobre a possibilidade que eu achava da gente entrar numa dessas franquias, que é o que você até pontuou bastante aí nos slides. E você já deixou claro que você acha que isso não é uma boa estratégia. Mas como que poderia, em relação à gestão, ter um suporte maior? Porque eu fico com receio, sabe, de contratar uma enfermeira, aí eu tenho que eu que vou ter que treiná-la, eu que vou ter que fazer tudo, e eu não tenho experiência com vacina nesse quesito, né? Prescrição eu tenho, mas não nesse quesito de gestão. O que você daria aí de sugestão? Claro, né? Como eu trabalho muito com o programa de treinamento, eu tenho um conflito de interesse, digamos assim, de ser a favor do serviço no próprio consultório particular. Mas a matemática mostra muito isso, né? A questão de que, claro, você tem o próprio consultório já montado, já comprou refrigerador, Fernanda, inclusive, né? Então, o que que falta a mais? Pensa assim, você teve duas perguntas, vou responder a primeira parte, depois a segunda, tá bom? O que falta mais? Quais são as coisas a mais que você vai gastar, na verdade, ao implementar um serviço de imunização? Você já tem a clínica, terminou a reforma? Já tô nas etapas finais. Certo, terminou a reforma. Já comprou o refrigerador, inclusive. Sim. Certo. Então, a gente sempre fala no programa aqui, o primeiro passo é comprar pouco imunobiológico para reduzir o risco. Comprar pouco, né? Então, por exemplo, você é pediatra, muitas vezes você pode querer comprar dezenas de doses das vacinas, né, que você mais prescreve, por exemplo, né? E com muita sede ao pote, na verdade, e com muito entusiasmo comprando estoque muito grande. Não compra estoque grande. Lá no programa a gente fala que tem que comprar, né, poucas doses, mesmo que acabe na primeira semana, compra mais. Inclusive, a nossa compra é feita semanalmente, toda segunda-feira. Por quê? Porque na nossa unidade física gerenciamos o tempo todo o estoque de vacinas para que realmente não fique parado. Não é nem perder, porque acaba saindo. Principalmente com a experiência, né, um pouquinho maior que a gente tem. Mas, para você que está começando, o passo é: quais são os riscos financeiros que você corre? Já que montou a clínica, já que comprou o refrigerador. É comprar muito estoque de vacina e ficar parado. Como é que nós gerenciamos esse risco? Comprando pouco, sentindo, colocando o pé na água, ao invés de mergulhar de vez no mar. Compra pouco, vai sentindo qual é a demanda dos seus pacientes e vai adquirindo, nem que seja toda semana, dá trabalho. Quem vai fazer esse trabalho, né, é o vacinador, é a vacinadora. Essa curva de aprendizado acaba acontecendo ao longo do tempo. O vacinador recém-contratado tem um conhecimento, depois de um ano tem outro, depois de 2 anos tem outro. Esse crescimento é progressivo. ah, e além da questão do estoque de vacinas, você vai ter o gasto com o salário do vacinador, né, que são os principais gastos. É a compra do imunobiológico e o salário do vacinador. Então, o que é importante, na verdade? É atribuir funções para o vacinador assim que ele entra. Porque mesmo no dia que o serviço estiver parado, ele vai estar o tempo todo se relacionando com seus pacientes por WhatsApp, fazendo análise de caderneta de vacinação, prospectando pacientes. Então, agora que você montou o serviço, você ainda não administrou a primeira dose ou já administrou? Ainda não. Na verdade, que vocês estão nessa Não, coisa. não consegui nem comprar ainda as vacinas, porque está no fim naquela questão de vigilância, tá enroscado Tá, nesse tá no momento. restinho da regularização. Foi a obra, né? Sim. Então, muito bem. Agora pensa o seguinte: como franqueada, você vai ter que montar em outro espaço ou você poderia aproveitar o próprio espaço que tem? Existe uma franquia que eu fui ver que dá para montar no mesmo espaço. Me fala o que eles cobram em contrapartida. Eu não cheguei ainda a evoluir com as conversas, mas eles falam, eles têm royalties, têm essas coisas todas que são cobradas de praxe, e eles dão a questão do treinamento para a questão da vacinadora, né? Uhum, certo, né? Eu fiz pesquisa recentemente com pelo menos umas 5 franquias de imunização, né, para poder entender o mercado, como está funcionando E agora fora a compra da 2023. franquia, né? A compra da A franquia é uns compra da 80 mil, franquia, né? 80 60, 80 mil, mil. É. 80 mil. R$ 80 mil dava para pagar um vacinador
quanto tempo, hein? Uns 2 anos, 3 anos? Não, é um bom investimento. É um bom investimento. O que que eu percebi? O que quebra as pernas do franqueado? Ah, o pagamento de royalty. Por quê? Franquia, gente, funciona com serviços que têm uma margem muito folgada para a franquia. Pensa assim. Então, quando se trabalha com determinados produtos, a franquia tem uma margem mais alta. Por exemplo, franquia de estética, por exemplo, a margem é mais alta. Então, tem a fatia suficiente para ser dividida entre o franqueador e o franqueado. Imunização, a margem não é tão alta. Então, a lógica é que vocês fiquem com a fatia inteira, ao invés do franqueador, ele pré-definir essa lógica de como funciona, tá certo? O nosso programa, ele adota um comportamento de aprimoramento permanente. Então, sempre novos conteúdos sendo disponibilizados, novos métodos sendo compartilhados, nós sempre estamos ali na comunidade. Para quem é de fora ainda, né, Fernanda conhece, na comunidade Médicos SA, e nós ficamos compartilhando esse conhecimento, aprendendo inclusive com os alunos e cada vez mais aprimorando essa maneira de pensar imunização dentro do consultório particular, né? E pelos motivos que eu já falei lá atrás, né, assim, no meu ver, não tem nem o que pensar entre franquia, olha, 80 mil. Tem franquia que cobra, na média ali, né, 40, 50 mil, até 120 mil. Tem franquia que cobra até 120 mil para assinar o contrato. Então, gente, é muito dinheiro para assinar o contrato, sem considerar todos os outros gastos, taxas e, e gastos complementares. Então, na verdade, o médico ele tem que entender que quando a gente faz e compartilha esses conhecimentos, é conhecimento de clínica validada, como a nossa, nós temos 7 anos nesse mercado, e nós não somos só uma clínica validada, somos uma clínica validada que compartilha conhecimento há muitos anos com outros médicos e também trabalham com imunização. Ou seja, o que que acontece? Rola, né, uma espécie de mastermind que nós vamos, ao longo do tempo, absorvendo conhecimento, bons conhecimentos e boas práticas de todo mundo e compilando, na verdade, uma coisa só, né? Então, realmente é uma questão, né, a se pensar com muito cuidado antes de se gastar, né, 100, 200 mil reais com a franquia de vacina. Viu, Fernanda? Deixa eu só complementar. Eu acho assim, eu sou Carla, tá, Fernanda? Sou advogada, sou administradora também aqui junto com o Rafael da Clínica de Vacinação Física que a gente tem e também do programa, né? A gente constrói juntos e sempre está aprimorando. Eu percebo que é uma dor sua a questão da insegurança de gerir uma enfermeira, né? Já que tem que passar para ela toda essa questão. Para aprender sobre imunização, caderneta de vacinação. Eu acho que você se sente um pouco insegura em relação a isso, correto? É, na verdade, Carla, qual é a minha insegurança? A minha insegurança Uhum. é justamente porque eu precisaria ter mais, talvez mais tempo de ficar com a enfermeira, cuidando, ensinando, monitorando. E aí bate aquela insegurança mesmo, de eu não conseguir dar conta disso sozinha, né? Perfeito. Por isso que eu Perfeito, eu cheguei a digo, eu digo pensar. a você que você consegue, tá? Tenho certeza que consegue. Veja só, no programa de treinamento, a gente faz questão também de deixar a opção para o médico disponibilizar a senha, login e senha para uma enfermeira que seja contratada. Já dentro do programa, em algumas aulas que estão gravadas, mas outras ainda que serão gravadas, que vai ser de extrema importância, né? Para a vacinadora, mas exemplo, algumas que já estão gravadas como captação de pacientes, como é que ela pode, sem você estar prospectando pacientes, e isso ela já vai ter uma noção grande. Então, você colocando ela para assistir o curso, o treinamento, ela participar de dentro, até ela entender até como é que funciona, como é que monta o serviço de vacinação, ela vai poder te dar um apoio maior e vai compartilhar com você essa gestão, na realidade. Não precisa ficar tudo em cima de você, toda essa preocupação, toda essa capacidade de gerir o serviço de vacinação. Quando você contratar uma enfermeira, você já passa para ela login e senha do programa, para ela entender o mundo de vacinação. O mundo que você está inserida e quer também que ela entenda para que possa contribuir com o seu serviço de vacinação. Então, lá dentro, ainda Rafael vai terminar de gravar algumas aulas, inclusive sobre imunobiológicos, né? Alguns imunobiológicos que a vacinadora vai precisar entender mais, então ele vai destrinchar cada imunobiológico, algumas reações e indicações também, para que além de você ainda tenha ela como um braço de prospectar pacientes, não só você na prescrição interna.
E sim, ela também, E, entrando em inclusive, contato com Carla, se você outras me permite, listas. Ah, ok, pode falar. se você me permite, hoje, logo antes aqui desse Zoom, nós tivemos dentro do programa uma mentoria em grupo sobre afiar o machado, né? Usei até a metáfora do lenhador, explicando a importância, por exemplo, de uma das ferramentas que nós usamos, que é o software de vacinas. Então, ter um bom software de vacinas muito bem configurado muda o jogo, vira o jogo, porque o software é que permite, primeiro ponto, você organizar os pacientes e cada vez mais captar pacientes. Então, o software te ajuda no aprazamento pós-vacinal, você administrou uma vacina, em estar recuperando esses pacientes já imunizados, ajudar a captar novos pacientes por ter integração com o WhatsApp. Então, ele é uma ferramenta super importante. E na prática, quando nós queimamos a etapa de configurar ferramentas como software, não trabalhar a questão da captação de pacientes com relacionamento médico, que é super importante também, saber utilizar outras ferramentas, né, além dessas, na captação, e focar na fase certa, em captação. Porque muitas vezes o que acontece? O médico fica muito preocupado com a captação e não faz, primeiro, a fase 1 completa, a fase 2 completa. Então, você está ainda nessa transição de fase 1 e fase 2, por causa do atraso da obra. Então, fase 1 e fase 2. O médico monta o espaço e fase 2 regulariza a documentação e aplica a primeira vacina. Aí começa com muita força a fase 3, fase 4, que é a captação de pacientes. Então, é importante, na verdade, entrar no campo de batalha, começar a ir captando os pacientes, para então ir entendendo cada vez mais como essa coisa funciona. Não adianta, no primeiro momento, né, a gente estar inseguro quanto a isso e não antecipar a fase que está pendente ainda. Que no seu caso, né, a questão dos pacientes serem seu serviço começar a funcionar ainda, não é isso? E, Fernanda, Isso. continua seguindo a gente e compartilhando essas dúvidas lá na comunidade que você está lá dentro também, tá? Eu vou seguir aqui, abrindo a oportunidade para outros médicos que estão presentes também trazerem dúvidas, perguntas, e a gente vai seguindo por lá dentro na área de Perfeito. membros e na comunidade, Fernanda. Que bom que você está aqui participando também, viu? E vamos lá, né? Agora Obrigada. que terminou a reforma às vezes estica muito, demora para acabar, né? Agora que terminou, vamos lá, vamos pôr isso em prática. E a gente está sempre à disposição, tá, Fernanda? Obrigada, gente. Assim que você contratar a sua enfermeira, a enfermeira para o serviço, qualquer dúvida que ela tiver, entre em contato com a gente, entre em contato com o suporte. São vários canais de comunicação, tá? Então a gente vai estar sempre lá para te dar uma mão na questão de gestão, do que for necessário, tá bom? Não fica Perfeito. Muito temerosa, não. obrigada. Por nada. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Vamos lá abrir o microfone de Francisco Bernardi. Pode abrir o microfone, Francisco? E abrir sua câmera, por Boa, favor. boa noite, Rafael. Boa Desculpa, noite. até aqui já, já estou aqui meio não, me preparando para dormir. Pedi alguns pedaços aí da, da sua palestra aí, mas fui pegando aos poucos aqui, né? A minha primeira pergunta seria aí a questão que eu acho que eu perdi esse pedaço da o valor final, quanto ficaria, como que seria, eu estava na rua, então eu estava voltando para casa, e aí tive que chegar em casa, atender filho e tudo mais, e eu perdi alguns pedaços. Então eu queria saber, assim, valor final de montar essa questão da clínica básica aí que você falou, né, o ticket médio aí de 200 a 500 reais, e como que funcionaria isso a princípio, do início ao final do processo? Certo. Nós vamos ter uma live específica sobre custos, que é a da sexta-feira, na verdade, que é uma das lives mais esperadas. Mas eu vou antecipar para você mais ou menos como funciona, tá? Então, você tem seu consultório, nós aproveitamos um espaço que você já tem uma sala de 6 metros quadrados e adquirimos refrigerador de vacinas que custa ali de 10 a 20 mil reais e adquirimos um estoque mínimo inicial de vacinas que custa ali 5 mil, 7 mil, 8 mil reais. Não recomendo comprar mais do que isso. Primeiro, dar vazão a essas vacinas para depois fazer compras progressivamente maiores, tá? Então, além disso, eventualmente você tem que ter uma bancada, tem que ter uma pia, seja de pedra, seja de inox, tem que ter, né? E muitas vezes já tem maca, poltrona, mesa, computador, para poder fazer o atendimento. Então, além dessa mobília comum, né, coisa que é específica de imunização, você tem que ter refrigerador e estoque de vacinas, tá? E Tá. refrigerador são esses valores mais ou menos. Então, quando se monta uma franquia, você vai gastar ali na casa dos 200 a 300 mil, e quando se monta o serviço de imunização, você gasta, né, 15% disso.
Então, vai dar ali 30 mil, 40 mil. O No valor ano final todo, seria 30, 40 mil? isso para montar, né? Uma vez que está montado, você vai ter o custo fixo recorrente todo mês. O principal gasto vai ser o salário do vacinador, da vacinadora, né? E, claro, a compra periódica das vacinas. Mas a vacina você compra e administra, né? Você Tá, tem a questão do valor de volta. Agora, isso é falando de uma maneira muito superficial, sabe? Então, para poder se aprofundar mais isso, a gente vai entrar na sexta-feira nesse tema de custos. Um detalhamento maior de custos, e que eu não quero realmente me aprofundar muito nisso, porque tem uma live no Zoom aqui fechada só para isso, que é na sexta-feira, tá? Mas sim. para matar assim a curiosidade, entender logo mais ou menos como é essa questão, o valor é esse, né? Anos atrás, eu fiz essa conta e percebi que o fato de ter um consultório particular era muito mais vantajoso. Então, foi a decisão mais acertada que eu fiz. E, gente, eu já tive os dois modelos. Já tive modelo de clínica de vacinação no próprio consultório particular e já tive um modelo de clínica de vacinação em imóvel exclusivo. No consultório particular, não por acaso, deu muito mais certo. Deu muito mais margem, deu muito mais resultado do que montar num espaço exclusivo. Então, uma coisa que eu percebo entre os gestores de imunização por todo o Brasil e que eu conheço, assim, em grande quantidade, é que gestores que só têm serviço de imunização, que só faz vacinação, que geralmente é a lógica de franquia, esse gestor, ele está numa situação complicada quando se compara com o médico que tem imunização no consultório. Porque imunização é mais um serviço seu, enquanto que, quando segue lógica de franquia, é o único serviço. Então, a franquia faz com que sua margem seja diluída, né? E outra coisa, pessoal, uma vez que vocês assinam com franquia, o que acontece? Vocês não podem voltar mais atrás. Tá. Vocês não podem voltar mais atrás. Por quê? Porque no contrato consta que houve segredos de negócio compartilhado e que vocês não podem rescindir o contrato e seguir com os próprios segredos de negócio num novo negócio. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na questão, vou falar sobre eu mesmo. Eu sou médico nutrólogo e participo de comunidade de medicina integrativa. E não sei se você sabe, tem várias vacinas, principalmente as mais novas aí, Covid e afins, né? Essa comunidade é bem contra vacinas. Nessa questão, a gente até tem alguns protocolos que a gente usa aí nessa questão de protocolos para diminuir efeitos colaterais de algumas vacinas. O que você me recomendaria assim de início começar? Eu sei que tem vacinas que mesmo eu participando, vamos dizer assim, dessa questão de medicina integrativa, a gente é um pouco contra algumas vacinas, mas tem algumas vacinas que eu, mesmo participando, eu acredito muito nelas. Mas tem algumas novas que não têm, vamos dizer, grandes estudos, igual algumas vacinas antigas aí. E o que você me recomendaria de início, começar com quais vacinas, como começar, em que quantidade, o que você me daria aí de sugestão? Tudo que a gente faz, Francisco, é seguindo o que as sociedades médicas recomendam. Então, toda a maneira de trabalhar com o imunobiológico é sempre fundamentada em medicina baseada em evidência. Não é nem o que a gente considera, mas sim só o que é medicina baseada em evidência. E em relação ao calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é formada pelas sociedades de pediatria, infectologia, imunologia, GO, pneumologia, otorrinolaringologia. Então, as sociedades médicas compõem a Sociedade Brasileira de Imunizações e lá são elaborados os calendários vacinais, as recomendações vacinais, as contraindicações vacinais, o que é certo e o que é errado, sempre face a muita informação em medicina baseada em evidência, sabe? Então, a gente vive uma verdadeira infodemia em relação a imunobiológico, principalmente com a vacina Covid. Vacina Covid ainda não é uma realidade no serviço privado. Então, já tem a vacina da AstraZeneca disponível, multidose, para a rede privada, mas não é uma vacina muito comercializável. Então, não é uma realidade na rede privada. Então, se for em relação à vacina Covid, ainda nem entra, na verdade, do ponto de vista de relevância comercial para vocês aqui. Em breve vai haver relevância, principalmente vacina da Pfizer, monodose, que vai chegar futuramente, entre outros fabricantes. Mas, atualmente, as vacinas, por exemplo, uma vacina que deu ruim, uma vacina que, digamos assim, deu ruim. A Várias Dengvaxia, deram, a inclusive, né, Dengvaxia nessas novas. da Sanofi.
é uma vacina que ela começou a ser administrada em soronegativos no passado e se percebeu que, devido a um evento imunológico, aumentava o risco de, caso o paciente adquirisse dengue, ele evoluísse pior do que se não tivesse vacinado. O que aconteceu? A Anvisa mudou a orientação, sociedades médicas mudaram, lá com a Dengvax. Ou seja, Dengvax da Sanofi só pode ser administrado em pessoas soropositivas para dengue. Então, tem que fazer exame sorológico e mostrar, eu já tive dengue. Então, no meu caso, os estudos mostram, estudos, né, muito bem fundamentados, estudos com esse poder de conclusão, que a vacina é segura nesse público de soropositivos. Já que dengue é nova, né, depois de estudarem, né, fazer um estudo longitudinal com milhares de pessoas durante 4, 5 anos, eles perceberam que não acontecia esse evento. Então, o que acontece? Toda vez que acontece alguma coisa, de fato, que aumenta evento adverso pós-vacinal, né, vigilâncias epidemiológicas de todo mundo acabam reavaliando aquela recomendação vacinal e atualizando calendários. Então, não tem como, na verdade, esconder o jogo com medicina baseada em evidência, porque quando tem alguma coisa errada, acaba sendo descoberta, né? Mas pode ter certeza que, com vacina, por viver muito esse universo de vacina, eu sei que 99% das vezes, né, é fake news, é infodemia, é informação, na verdade, que é aquela coisa. Teve muito com Covid, né? Mas não vou entrar nem no mérito Covid, que para serviço privado, Covid ainda não tem tanta relevância, tá? Mas é aquela coisa. O que eu penso, o que você pensa e o que os calendários oficiais das sociedades médicas definem. É a terceira opção que a gente tem que seguir. Entendi. Mas o que você consideraria, vamos dizer assim, entre vacinas já comprovadamente eficazes e tudo, custo-benefício, as melhores, o que eu entraria aí nessa questão, hein? Sim, todas as vacinas recomendadas, né, pelos calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações, todas são recomendadas. A gente sabe que o risco de ficar descoberto sempre suplanta o risco de eventuais eventos adversos, né? Mas é uma coisa que a gente teria que ter, na verdade, uma live só para falar sobre isso e não daria tempo de tanta coisa que teria que falar, né? O importante é estar sempre estudando, tendo um senso crítico, né, em relação ao evento adverso pós-vacinal. Eventualmente, né, algum imunobiológico pode dar eventos adversos mais sérios, pode, mas geralmente nesse cenário se muda a questão da orientação vacinal. E as vacinas disponíveis no país, no Brasil, né, depois de tantos anos sendo administradas, né, e inclusive as vacinas novas, você perguntou, né? Chegou a HPV-9 no Brasil, né? Chegou influenza de alta concentração, chegou a nova vacina da dengue, chegou a herpes zoster inativada. Chegaram essas 4 nos últimos 2 anos. Essas 4 vacinas, todas elas, antes de chegarem no Brasil, já foram administradas em milhões de pessoas na Europa, Estados Unidos, na Austrália, né? No Oriente. Então, são vacinas que já passaram pelo crivo de muita gente séria antes de chegar na gente. Porque vacina no Brasil geralmente chega atrasado. HPV-9 faz 9 anos que está para chegar aqui no Brasil. Chegou agora. Nesses 9 anos, milhares de pessoas já administraram. E eventuais efeitos colaterais, supostamente relacionados com imunização, já foram bem descritos, publicados, estudados, né? E desmistificados, quase sempre. É que, infelizmente, né, Rafael, a gente viu muita coisa errada aí, voltando ao Covid, que é o exemplo mais prático que a gente acabou vendo. Infelizmente, a Mas indústria Covid é uma vacina, como eu te falei, farmacêutica, Francisco. Desculpa te a atrapalhar. indústria É uma vacina farmacêutica que nem cabe comprou aqui, na muito verdade. estudo, Nem Rafael, cabe aqui, porque é comprou uma vacina muito que a gente não estudo. trabalha praticamente na rede privada, né? A nossa imersão está relacionada com a imunização na rede privada. Então, a vacina Não, que nem. eu só quis dar um exemplo, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, a indústria farmacêutica acaba comprando muito estudo aí. E a gente já viu isso não só no Covid, mas como em outras vacinas aí. Então, a minha questão é mais assim, a segurança de algumas vacinas que você recomendaria iniciar com elas e que realmente são comprovadas. A gente tem aquela noção básica, mas não sei se você vai adentrar um pouco mais nisso. Então, é isso que eu queria saber, porque Eu sigo a essa linha, questão Francisco, da da medicina farmacêutica ter alopática. comprado esses estudos foi crítico, Uhum. assim, para mim. Isso. A gente segue a linha da maioria, né? Da medicina alopática, que segue fundamento científico e que, claro,
na eventualidade de haver um conchavo de indústria farmacêutica com publicações, né, a gente super apoia que isso seja, né, sistematicamente denunciado, caso aconteça. Tá certo? Francisco, eu vou dar a oportunidade de outras pessoas participarem, viu? Mas, de todo jeito, a gente tem que manter nossa análise crítica com tudo na vida, né? Não podemos aceitar nada que, eventualmente, a maioria fala, que nem sempre a maioria está certa, né? A gente tem que ter um senso Sim. crítico mesmo. Tá bom, tranquilo. Obrigado, viu? Nada, Francisco. Nilson, pode abrir seu microfone e trazer sua dúvida. Por favor, Nilson, em relação a algum tema diretamente relacionado com a aula de hoje, com o Zoom de hoje. Primeiramente, boa noite. Obrigado, doutor Rafael, pela live. Muito boa, realmente. São 5 perguntas só. Tem uma colinha aqui do lado, certo? Qual profissional que pode vacinar? Uma técnica de laboratório? Peraí, eu vou anotar, viu? Porque até a quinta eu acho que vou esquecer a primeira. Certo. Tá, qual profissional? Pode Qual ser. profissional? É o custo-benefício, né? Certo. Plano de saúde paga alguma vacina? Porque eu moro em Certo. Brasília, aqui tem muita plano de saúde, né? Terceiro, eu posso aplicar vacina na residência do paciente? Quarto, Certo. eu posso colocar botar soroterapia, injetáveis e a vacina no mesmo local? Na mesma sala? Porque a soroterapia é uma vacina, assim, é a quarta pergunta. Certo. E quais são as vacinas que saem mais, logisticamente? Né? Certo. Pronto, fechou. Fechou. Foram 4. Foi 5, Fica né? mais fácil para mim. Assim, ó, qual profissional, plano de saúde, aplicar vacina na residência, você pode colocar terapia e vacina no mesmo local, e quais são as vacinas que mais saem? As que mais saem. Pronto, faltou essa aqui. Que mais saem. Perfeito. Vamos à primeira. Quem é o profissional que pode administrar vacina? Semana passada houve uma atualização nesse tema, olha só. Semana passada saiu uma publicação no Diário Oficial da União falando sobre os profissionais que poderiam ser responsáveis técnicos, que são diferentes dos profissionais que podem realizar o gesto vacinal. Então, vê só. Segundo a RDC 197, da Anvisa, que foi publicada em 2017, né, ela permitiu que os conselhos federais de vários profissionais de saúde pudessem habilitar seus profissionais para o gesto vacinal e para a responsabilidade técnica. Então, até 2017, só médicos e enfermeiros, e a categoria de enfermagem, né? Só médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem poderiam administrar a vacina, poderiam fazer o gesto vacinal. Ok. E até 2017, só médico e enfermeiro, né, só profissionais de nível superior, poderiam ser responsáveis técnicos por serviço de imunização. Muito bem. De 2017 em diante, com a nova RDC 197, abriu-se uma janela para que Conselho Federal de Farmácia e Conselho Federal de Biomedicina pudessem habilitar seus profissionais a realizar gesto vacinal e serem responsáveis técnicos. O que aconteceu? Em 2017, esses profissionais se tornaram habilitados para serem responsáveis pelo gesto em si da imunização, eles passaram a poder imunizar e também passaram a poder assumir responsabilidade técnica por serviço de vacinação. E o capítulo dessa história foi atualizado semana passada, né, com a nova lei federal, que definiu quem são os profissionais de nível superior que podem assumir responsabilidade técnica. Então, dos 4 que estavam valendo até agora há pouco, médico, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, a lei federal removeu o biomédico. Então, só médico, farmacêutico e enfermeiro podem ser responsáveis técnicos pelo próprio serviço de imunização. Biomédico, né, por algum motivo, né, não entrou na lei. Ou seja, segundo o Conselho Federal de Biomedicina, o biomédico ele pode até fazer o gesto vacinal, mas com essa nova lei federal, ele não vai poder mais ser o responsável técnico pelo serviço. Então, quando a gente monta serviço de imunização no consultório particular, o médico ele assume a responsabilidade técnica e muitas vezes, por exemplo, a enfermeira contratada passa a ser a responsável técnica substituta ou complementar, ou o contrário também, ele pode colocar a enfermeira como responsável técnica principal e o médico como o substituto. É importante ter responsável técnico na clínica, na ausência do médico, para que o serviço de imunização possa funcionar, né, mesmo que ele não esteja presente. Então, é um dos grandes diferenciais que eu encontro nesse serviço, porque você vai estar de plantão, você vai estar no seu vínculo público, vai estar viajando, vai estar fazendo qualquer outra coisa da vida fora e o serviço vai estar funcionando. Primeira resposta, vou tentar ser mais breve aqui para dar tempo de todo mundo perguntar. Plano de saúde cobre imunobiológico, serviço de imunização em rede privada não cobre. Porém, alguns pouquíssimos planos, principalmente planos premium, permitem o reembolso parcial total de determinadas vacinas. Então, alguns seguros de saúde permitem que o paciente se vacine, obtenha a nota fiscal e, de certa maneira, ele reembolse. Porque o plano, principalmente planos
com uma estratégia muito boa, entende que o paciente se imunizando, ele vai gerar menos gasto para o plano também, né? Terceira pergunta, pode ter outros serviços na mesma sala de serviço de imunização? Não pode. Aos olhos da vigilância sanitária, tem que ser uma sala exclusiva para a imunização, tem que ser uma sala de 6 metros quadrados só com imunização. Então, eventualmente, se tiver uma sala de coleta, né, uma sala de soro, uma sala de qualquer outro procedimento diverso, tem que ser a sala desse procedimento e a sala de imunização, a sala de imunização, tá? Porque o pessoal da vigilância sanitária pede isso. Pode ser em domicílio, sim. Nossa clínica realiza tanto presencial quanto domicílio. E no Brasil, né, principalmente na pandemia, cresceu muito, com muita força, a ideia de imunização em domicílio. Então, sim, a maioria dos serviços que nós seguimos, no início começa como serviço presencial, quando o médico já tem a clínica, tá? E com o tempo ele passa a ter esse atendimento em 2 canais, presencial e domiciliar também na cidade. É uma maneira, na verdade, de crescer mais rápido o serviço, inclusive além daqueles números que eu compartilhei com você. O técnico, Ah, enfermeira tem que ir ou pode ser uma técnica de enfermagem, pode ir na residência? Geralmente a gente manda uma técnica de enfermagem na residência e deixamos a enfermeira na parte mais, digamos assim, que exige, né, mais conhecimento na base, no relacionamento com os pacientes. E as vacinas que mais saem? Nossa, tem muita vacina. Vamos lá. Vacina que mais sai são as vacinas de pediatria, as vacinas de geriatria, as vacinas do adulto. No caso adulto, sai muito HPV, sai muito pneumocócica 13, sai muito vacinas que têm que ser administradas todo ano, como influenza, né? DTPA. Na verdade, a gente tem um rol de pelo menos umas 20 a 25 tipos de vacinas diferentes e mais de 40 marcas diferentes de imunobiológico, sabe? O que que acontece? Uma coisa que eu gosto de desmistificar. 50% dos pacientes são crianças, 50% dos pacientes são adultos idosos. Então, aquela ideia de que serviço de imunização só atende criança, caiu por terra. Metade do atendimento é adulto e idoso. Então, o médico que tem um público mais adulto, um público mais idoso, né, ele vai imunizar esse público, vai imunizar bem, o serviço tem potencial de ser muito bem sucedido com esse público. Lembrando que, no longo prazo, o público vai ser mais externo do que interno. Então, tanto faz qual público que o médico atende no consultório particular. Tá? Agora, as vacinas que mais saem são vacinas diretamente relacionadas, na verdade, com os calendários vacinais, que todo mundo tem que fazer o tempo todo, né? E depende muito da cultura regional da cidade. Tem cidade que prescreve, os médicos prescrevem mais determinadas vacinas do que outras. Varia muito. A última dia. E o distribuidor, por exemplo, acabou a vacina. Onde eu pego? Aqui em Brasília tem um distribuidor rápido? É isso? Os 2 maiores do Brasil são a Coprod e Tecnocode, né? São distribuidores intermediários entre o fabricante e a clínica. Então, tem um fabricante, Pfizer, GSK, Sanofi, Abbott, MSD. Então, o fabricante, ele entrega para o distribuidor, que tem capilaridade em todo o Brasil, e distribui para todo o Brasil. Então, quando nós credenciamos o distribuidor, eles entregam, via de regra, em 2 a 3 dias úteis, com logística aérea e terrestre, para todo o Brasil, né? Na turma passada, eu tive aluno até eu não posso nem falar, porque é questão de sigilo do aluno, mas de uma cidade muito pequena, do interior de um estado muito isolado do país, sabe? Então, eles têm capilaridade. E com esse aluno, eu fiquei na dúvida, meu Deus do céu, que cidade longe, que cidade pequena. Para chegar na cidade, tinha que passar por 150 quilômetros de estrada. Eu perguntei para os caras, olha, vocês entregam nessa cidade? Porque até eu fiquei na dúvida. Eles falaram que sim, que entregam, que muitas vezes, quando não é a logística da própria distribuidora, é a logística terceirizada. Valeu. Perfeito, Nilson. Espero ter ajudado de alguma maneira. Valeu. Mas é coisa que cabe uma conversa muito mais longa. Não, valeu. Mas assim, era o básico que precisava. Porque assim, eu só vou dar opinião para os colegas. Se montar algo, até a outra colega estava nervosa, tem que ser especialista no que você for montar. Tem que ter o RDC 50, o que o doutor falou aqui agora, só anotei, mas não... RDC 50 e 197 da Anvisa. Isso, 97, isso. Então, a gente tem que ser especialista. Montar sala é bacana, 6 metros quadrados. Os itens, tranquilo. E aplicar a injeção, não tem dificuldade, eu acho, né? Então, mas o medo de gerenciar. Então, você pagar 80 mil reais para gerenciar, é algo que você que vai ter que gerenciar, mesmo comprando a franquia, é você que vai gerenciar. Então, assim, o que eu falaria para os colegas? Investir no marketing, para vender o seu produto só. E vai chegar a demanda. A primeira vez vai dar errado? Não sei se vai dar errado, mas deu sucesso. A questão do dia a dia, né? Que vai ver os certos e errados. Mas eu não vejo dificuldade, não, pelo que o doutor nos explicou hoje aí. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado, doutor. Boa aula hoje. Valeu, Nilson. É isso mesmo, o lugar está no marketing, né? Montar, todo mundo monta. A questão é captar pacientes.
a questão-chave é captação de pacientes. E a gente trabalha forte em cima disso também. Josias, vamos lá. Abre teu microfone e traz sua questão. Boa noite a todos os colegas, boa noite. Boa noite. Sou pediatra, estou terminando agora uma pós-graduação em alergia, imunologia, e aí teve o sonho de montar essa sala de vacina. Meu consultório particular hoje é numa clínica, a clínica não é minha, mas a minha sala é na clínica. E a sala que eu já aluguei para fazer a sala de vacina é a sala do lado do meu consultório. Então, tem 3 perguntas relacionadas mais ou menos a esse tema, para ser breve também. Primeiro, qual o tempo médio, geralmente, gasto para pagar esse investimento inicial? Eu sei que esse investimento pode variar de 30, mas como eu quero fazer uma coisa muito bem já elaborada, para não precisar mexer, eu acho que eu já vou gastar mais. E eu já estou tudo pronto já tenho todo o projeto estruturado, já vi gerador, já vi a própria geladeira em si, então eu acho que o meu custo vai ficar assim, talvez no máximo uns 80, 100 mil, e chutando alto. Então, o tempo médio para pagar esse investimento inicial. Como especialidade, estou fazendo alergia, eu queria saber se nessa sala, pelo que eu vi que tem os registros lá, eu posso colocar na razão social para estar fazendo o prick teste, o PET teste e a imunoterapia, para usar o refrigerador para guardar meus testes alérgicos, os extratos, e fazer a imunoterapia. Então, se é possível nessa mesma sala fazer isso, porque eu tenho uma colega de uma cidade vizinha que faz isso na clínica dela, é a sala, ela faz vacina e ela é alergista e usa lá. Eu não sei se é o mesmo espaço, mas tendo meu consultório, eu poderia fazer no consultório. E segundo, é mais relacionado sobre o seu curso. Se você vai no curso, vai ter tudo sobre o software que usa para gerenciar a vacina, gestão de estoque, essas notas que você falou, esses POPs, porque eu acho que a parte assim, da gestão, porque assim, eu vou ter que parar de trabalhar, às vezes, para ter que gerir isso, e eu não gostaria, eu quero delegar isso para um administrador, porque meu tempo eu ainda consigo produzir mais. Então, seriam essas 3 perguntas. Tempo médio, gasto, eu posso usar a parte da alergia nessa mesma sala, e o curso se vai ter toda essa parte assim, mastigadinha, porque é isso que eu estou procurando. Muito bem. Primeiro, em relação ao payback, né? Quanto tempo você consegue recuperar o investimento? O modelo tradicional, quando você monta uma clínica, né, num imóvel num imóvel maior para ser exclusivo de imunização, o payback geralmente leva 1 a 2 anos, o modelo tradicional. Como o investimento é infinitamente menor montando um próprio consultório particular, é natural que o payback seja mais curto, seja de 6 a 12 meses. Depende, claro, da realidade de cada médico. Tem médico que pode ter um payback ainda mais curto e tem médico que pode ter um payback mais longo. Mas o pagamento, né, de tudo que você investiu, depende muito da realidade de cada um. Então, por exemplo, é um médico que ele está mais envolvido com o projeto para montar o serviço. Então, ele está, né, como falou o nosso colega aqui, muito mobilizado com a questão de captar pacientes, se utilizando de várias ferramentas que a gente orienta de marketing, de captação de pacientes, uma das 12 que a gente orienta. Então, na verdade, o payback acaba sendo mais rápido. Mas, é claro, a percepção de que o fato de investir menos, você vai ter que recuperar menos gasto também. Se você investiu menos, você vai recuperar menos. Se você investir mais, você vai ter que faturar muito mais para recuperar esse gasto. Em relação a prick teste, imunoterapia, oral, sublingual, né, subcutânea, eu, como otorrino, eu confesso que eu trabalhei durante muito tempo com imunoterapia. Hoje a gente está muito dedicado à educação médica, né, mas durante muitos anos eu fazia imunoterapia sublingual. Nós armazenávamos os frascos da Imunotec dentro do refrigerador numa gaveta exclusiva, tá? E os extratos alergênicos, como era naquela bandejinha do multiteste, eu colocava no refrigerador, num frigobarzinho mesmo, sabe? Eu tinha medo da equipe derramar, extravasar. Do ponto de vista técnico, fiscais da vigilância sanitária mais rigorosos, eles podem falar, olha, refrigerador de vacinas é exclusivo de vacinas, tanto é que a sala de vacinação modelo que a gente orienta a montar, tem até um adesivo na porta do refrigerador, uso exclusivo de imunobiológico. Se bem que extrato alergênico não deixa de ser imunobiológico também. Para você é bem mais fácil, né? Na nossa comunidade, tinha um aluno médico nosso perguntando se podia colocar o Noripurum. É mais difícil. Mas como o seu também é imunobiológico, é muito mais fácil convencer, né? Do ponto de vista técnico, de segurança, eu não vejo problema nenhum. O fato de ter que armazenar só vacina, só imunobiológico no refrigerador, é para garantir cadeia de frio, está sempre naquela janelinha extra da temperatura, né? E evitar contaminação. Como é imunobiológico também. E como vai ser aberto pouco, né? Porque é aquela coisa, se utiliza muito mais, na verdade, o prick test, né? Tá abrindo porta para pegar o prick test, fazer prick test o tempo todo, do que mesmo para pegar o frasquinho, se for, né, sublingual
igual. Você deve fazer a subcutânea, né? Não, eu tô pensando na sublingual mesmo. Por Eu conta adorava a da, sublingual porque era mais tranquila de evento adverso. justamente, que é a subcutânea, por conta da reação dela, eu tenho medo de que o certo seria fazer no consultório, com a presença do médico, tendo o carrinho parado, tudo mais. Eu tenho medo de utilizar isso para fazer as coisas certas. Eu vejo muito os colegas prescrevendo de maneira errada, eu não quero adentrar nesse ramo, não. Então seria mais a sublingual mesmo. Certo. Em relação ao programa completo, né? A gente está abrindo turma, mais uma turma agora dia 2 de outubro. O programa completo, nós compartilhamos, é tanta coisa que... Vamos lá, você perguntou os pontos especificamente O do programa. software para gestão do Sim, estoque, hoje, né? inclusive, nós tivemos uma mentoria em grupo sobre software, né? Eu posso até adiantar, nós utilizamos o Net Vacinas e recomendamos o Net Vacinas, depois de testar outras marcas de software, né? Então, software como serviço, né? Que ele fica lá na internet e nós utilizamos, é o que nós mais gostamos. É uma ferramenta confiável, estável, garante, na verdade, a segurança da informação do seu paciente e tem ajudado muito, através de aprazamentos, através de relacionamento com o paciente, a trazer um volume maior no nosso atendimento, tá? Software Net Vacinas que a gente usa, é o que a gente orienta e treina, faz todo o treinamento dentro do programa. Então, oferecemos todos os POPs, o programa é formado. Eu vou falar isso mais para frente, principalmente semana que vem, tá? Mas eu posso antecipar que tem aulas gravadas, tem aulas ao vivo, tem uma constante atualização de conteúdos, tudo que eu posso entregar pronto do nosso serviço, a semelhança de uma franquia, ou até melhor do que uma franquia, sem falsa modéstia. A gente entrega. Então, formulários, protocolos operacionais padrão, né? Uma série de planilhas gerenciais, seja para você ou para o seu administrador, todo um processo, na verdade, de captação de paciente, né? Porque o nosso foco é captar paciente, é o que traz resultado, né? Muito mais do que outras questões administrativas que são importantes também. Então, importante você já está inscrito na imersão, Josias, ao longo da próxima semana, tá? Nas aulas principais do evento, é aí que eu detalho isso, eu explico direitinho, né? Tudo que o programa, né, da próxima turma entrega. Então, você vai ter mais oportunidade para entender como funciona o programa, tá? O que entrega e o que não entrega. Uma coisa, por exemplo, que franquia nenhuma entrega, é o nosso Mastermind. É ter mais de 100 médicos num grupo que está montando, já está mais avançado com o serviço de imunização, trocando ideia o tempo todo. Sabe? E todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajudando. Nossa, na minha clínica eu fiz isso, deu muito certo. Na minha clínica eu fiz assim. Nossa, aqui deu errado. Não faz assim. E a gente vive trocando ideia e aperfeiçoando o tempo todo. E, na verdade, a ideia é que essa comunidade de médicos, né, gestores de serviço de imunização, seja permanente, para que a gente sempre esteja trocando conteúdo e não sendo a mesma coisa daqui a 12 meses, daqui a 24 meses. Que haja um aperfeiçoamento contínuo de todo mundo. Rafael, um último ponto, mais pessoal agora, só para você me ajudar na sua experiência. Eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais que deve ter umas 20 mil pessoas. Só que eu sou o único pediatra da cidade. E eu atendo umas 5 cidades da região. Já atendi, hoje estou só em 3. E sou a referência de pediatria na região. Eu indico e prescrevo todos esses pacientes da rede pública e privada. Eles vão procurar uma clínica numa outra cidade, uma cidade maior. E eu cheguei até quando a minha filha nasceu, eu procurei essa cidade que eu iria vacinar minha filha. Eu cheguei a ganhar todas as vacinas da minha filha, nem tinha conhecimento da colega, eu acho que por conta de tanto paciente que eu assim, mando para lá, né, na parte da pediatria. Então eu queria saber do ponto de vista seu, da experiência que você acha assim que eu aqui no interior, pelo menos com umas 5 cidades que eu posso captar bastante paciente, você acha assim, do seu ponto de vista, que vai ser um serviço lucrativo, que vai me dar realmente essa renda que você fala aí, que consegue tirar de 50 a 60 mil? É 50 a 100 mil reais de faturamento bruto, né, e 15 a 30% de lucro líquido, tá? Então, se fosse uma franquia com 10% de retenção, seria 10% menos. Então, faturamento bruto, 50 a 100 mil e 15 a 30% de margem líquida, que fica no bolso médico no final do mês, tá? Primeiro ponto, eu te pergunto, você, como pediatra, nessas 5 cidades, atendendo a faixa só de pediatria, de 0 a 18 anos, você consegue ter uma boa agenda? Não entendi. Você consegue ter uma boa agenda atendendo seu público infantil nessas 5 cidades? Você só pode atender pessoas de 0 a 18 anos, digamos assim, por uma questão da sua especialidade. Você não pode atender adulto, você não vai atender gestante, você não vai atender idoso. Então, pensa assim, se já dá certo, fiz uma pergunta até meio retórica, porque eu já presumi a resposta. Já dá certo para você atendendo só criança. Pensa assim, você já tem volume suficiente, né, para ter uma vida tranquila atendendo só criança. Imagina se a população como um todo, 90% dela que precisa
né? 90% sendo econômico. Praticamente todo mundo precisa de vacinas exclusivas de rede privada. Então, a partir do momento que você se torna ah, ah, um responsável técnico pelo próprio serviço de vacinação, o que vai acontecer? No início você pensa, nossa, só vou vacinar minhas crianças. E já está bom demais com isso. Mas com o passar do tempo, suas prescrições são 100%, no segundo mês passa a ser 90%, depois passa a ser 70%. Então, a captação externa não tem como, você nunca vai ganhar da captação externa. Porque à medida que a comunidade de médicos da sua região passa a saber que você tem um serviço, né, os pacientes vão para você, como você muito bem falou, né? O pessoal deu 8 mil, 9 mil reais em vacina para você, porque você é prescritor forte do serviço de imunização. Uma criança de 0 a 2 anos gasta isso, né? 5, 8 a 9 mil reais em vacina, quando faz todas as vacinas no privado. Né? Então, realmente, daí que também a gente trabalha muito a ideia do relacionamento médico. É importante você, né, estar se relacionando para não depender só da sua prescrição. Então, concluindo a pergunta que você fez, cidade interior, nossa, cidade é pequena, mas existem outras cidades circunjacentes. Faz sentido ter serviço? Minha resposta é, se faz sentido ter serviço para o consultório particular do médico, que só atende uma faixa estreita da população, será que faria sentido você prestar um serviço livre de plano de saúde, com ticket de pelo menos R$ 500, e 90% da população de todas as faixas etárias da sua região precisam, mas sequer sabem que precisam? Sabe aquela história? Mesmo que no início a comunidade local não tenha tanta cultura de prescrever, por quê? Porque não tem serviço. Então, nossa, na minha cidade não tem demanda para serviço privado. Claro, não tem serviço privado. Então, é muito bom ser o pioneiro de um serviço novo que sequer existe na região. Por quê? Porque você vai mudar a cultura da sua comunidade de médicos da sua região. Os médicos vão passar a entender que, nossa, eu posso prescrever vacinas que eu não poderia prescrever porque é muito longe para o meu paciente aplicar, sabe? Minha resposta é essa, sim, faz sentido, mesmo cidade pequena. Por quê? Porque a demanda reprimida por vacinação em rede privada é absurdo. É absurdo. Todas as faixas etárias, 90% das pessoas. Se eu pegar, inclusive, vocês aqui e sair perguntando quais são as vacinas de adulto que vocês administraram, eu ouso dizer que mais de 90% de vocês, que são médicos instruídos, estão com vacina pendente. Quanto mais a população em geral. Valeu, Guaço. Muito obrigado, Guaço Messi, diretor. Quer perguntar mais alguma coisa, Josias? Posso Não, passar? finalizo aqui. Agradeço e obrigado mesmo. E obrigado pelo prestígio, Josias. Vamos acompanhando. Semana que vem eu vou explicar mais detalhadamente a questão, tá? Do treinamento. Obrigado. José Arturo, vamos lá. Alô, tá me ouvindo aí, Rafael? Estou escutando. Boa noite, tudo bem? Boa noite Tudo a bem. todos. Primeiramente, parabenizar, Rafael, pelo excelente trabalho que você vem fazendo. Essa mentoria realmente é fantástica. Tem horas que a gente pensa até por que você se doa tanto nesse serviço e não acha outra explicação que ser uma pessoa de boa índole, né? E confiar na capacidade que profissional que você é. Você não tem medo de passar os seus conhecimentos para ninguém porque você sabe quem você é. Isso é muito bom. Parabéns, tá? Obrigado mesmo. Te contar um pouquinho da minha experiência. Eu sou estrangeiro, sou médico formado no exterior, eu sou boliviano, sou casado com uma boliviana que é engenheira comercial. Inclusive, ela vai ser minha parceira na propaganda desse novo empreendimento. E te contar um pouquinho como é que está meu projeto, tá? Eu sou pediatra, tá? Eu sou pneumologista pediátrico. Eu moro numa cidade do Mato Grosso, chamada Rondonópolis, uma cidade mais ou menos com 220 mil habitantes, uma cidade média, né? Eu já tenho um consultório médico há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Eu consegui me posicionar muito bem aqui no mercado da pediatria. Eu sou uma das referências aqui na minha região, sou o único pneumologista pediátrico aqui. Então, a minha agenda realmente já há uns 2, 3 anos, graças a Deus, vai muito bem, tá? E eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de colocar uma sala de vacina, porém, a logística e tudo aquilo sempre é o principal problema, o obstáculo, né? Então, quando eu vi teu curso, essa mentoria, eu vi isso como uma oportunidade. Então, assim, eu não sou um investidor por necessidade, eu sou um investidor por oportunidade, porque eu vi realmente no teu curso essa grande oportunidade de fazer esse sonho realidade. Então, atualmente, eu estou na fase 1, tá, implementando a sala, já aluguei uma sala anexa ao meu consultório, fica ali em frente. Abriu a porta do meu consultório, vai estar a sala de vacina, no mesmo ambiente que uma clínica que eu alugo, onde trabalham vários médicos, ginecologistas, psiquiatras, nutrólogos, enfim. Então, eu estou já na fase final da sala. O projeto arquitetônico já está sendo enviado para vigilância, para aprovação. O contador já fez todas as alterações no contrato social. Só que aqui na minha cidade a vigilância é um pouco lenta, mas eu estou lá apertando. Tá? Eu acho que uns 20, 30 dias eu estou com o alvará sanitário pronto.
já adquiri a câmera fria, eu adquiri uma de 420 litros da Biotecno. A Bruna se comportou muito bem, tá? Me deu todas as informações. Eu fiz a adaptação da tomada, o disjuntor específico, já está tudo pronto, tá? O projeto ficou muito bonito, depois eu vou te mandar no privado para você dar uma olhada. Então, assim, eu acho que mais ou menos no dia 15, 20 de novembro, minha sala está pronta para funcionar, e Deus há de querer que ainda esse ano eu consiga aplicar as primeiras vacinas, tá bom? Me deixa um pouco ansioso esse negócio dos fornecedores, dos distribuidores, né? Porque eu escuto aí coisas no grupo, que eles meio que não dão muita importância para quem está começando, mas você sempre tranquiliza a gente, você diz que não é tão difícil, então tenha fé em Deus que vai dar tudo certo, tá bom? Bem, uma coisa que eu queria te perguntar, e eu sei que tem algumas pessoas ainda que querem fazer perguntas, por isso vou ser bem breve. Eu tô viciado praticamente em você, cara. Eu assisto o dia inteiro tuas aulas, eu vejo tudo ali porque, assim, quanto mais informação adquirir, eu acho que melhor a gente consegue rapaz, que maravilha. projetar nosso negócio, né? E eu tô tendo algumas dificuldades na plataforma, tá? No Médicos S.A. Por exemplo, tem algumas aulas que tá liberado, mas quando a gente coloca para assistir, ela não abre a aula. Eu acho que é porque ainda essas aulas não foram liberadas, né? Ou eu tô errado? Isso, tem aulas que estão gravadas, tem aulas que são atualizadas e aulas que vão ser disponibilizadas em breve ainda. Então, todo aquele material para essa turma, você é dessa turma agora de agosto ou da de junho? Eu estou na turma de agosto. De agosto. Pois é. Então, essa turma de agosto foi a última turma. Então, tem material que está sendo liberado ainda progressivamente, aos poucos, tá? Você falou que o projeto é meu, na verdade, o projeto é do casal, né? Meu e de Carla. Então, a gente aproveita muito o conhecimento de administração e de direito de Carla também, que acaba contribuindo demais. Nossa, deixa eu desligar aqui o áudio de alguém que está aberto. Só um minutinho, pessoal. Tem alguém vendo novela? Todos menos José. Mudo. Pronto. Cortamos a novela das 9. Então, o projeto é nosso, né? E a gente está, na verdade, sempre acrescentando coisa nova no projeto, né? Você participou da mentoria em grupo de hoje? Eu vi uma aula, eu acho que eu entrei um pouquinho atrasado, onde estava se falando um pouco sobre a nova lei, né, que ficou na dúvida se ia ter que ter 1 ou 2 responsáveis técnicos, aí você ficou de uma, posteriormente dar uma posição mais sobre isso. Mas, assim, eu vi que essa nova lei praticamente não vai alterar muita coisa, né? Eu quis fazer a ressalva para quem estava contratando já o biomédico, né? E, importante, a comunidade Médicos S.A., o propósito lá realmente é pergunta e resposta, tirar dúvidas. Não tem conteúdo de aula. A aula está tudo lá na área de membros. A área de membros é onde a gente está postando sempre coisa nova e é uma coisa permanente, né? Além do que já tem, vai ter sempre coisa nova. Então, todas essas aulas da mentoria ao vivo, então, aulas novas periodicamente também, além de todo o conteúdo que você já viu. Então, tem aulas da fase 3 e 4 que vão de acordo com a avançada turma também, né? Principalmente as aulas de captação de pacientes. E bacana isso, viu? Bacana esse depoimento em relação à sua experiência. A gente tem que inaugurar logo, aplicar logo a primeira vacina e partir para a fase 3 e 4. Quem não conhece a nossa lógica, pessoal, nós temos 4 fases, né, que José, inclusive, falou. Fase 1 é do pontapé inicial da clínica particular até montar o espaço. Fase 2, de montar o espaço até administrar a primeira vacina, né? José está nessa fase. Fase 3, administrar a primeira vacina até aplicar 3 a 5 pacientes. E fase 4, aplicar 5 a 10 pacientes, atingir essa meta inicial de quantidade de pacientes imunizados. Então, a questão... Estamos com o áudio aqui de novo. Então, a questão é essa. A questão é tá dando cada passo a seu tempo. Os médicos, a depender da cidade, têm mais ou menos dificuldade com, por exemplo, vigilância sanitária, como a gente sempre tem com o próprio consultório particular. Entendam que montar um serviço de vacinação não traz muito mais burocracias do que montar o consultório em si, né? Na verdade, a depender do serviço e do município, muitas vezes a vigilância sanitária nem sabe como funciona, como se monta um serviço de imunização. Sequer sabe o que cobrar. Daí a importância da gente estar sempre bem instruído e bem orientado em relação a isso. E, José, a gente continua lá, tá? Na comunidade Médicos S.A. e nas mentorias ao vivo, quarta-feira tem mais. E nas aulas gravadas também, viu? Que bacana, cara, que bacana. A coisa que nos traz mais satisfação é ver que o aluno médico está seguindo passo a passo e está implementando, está colocando, né, fazendo a coisa acontecer.
Eventualmente, né, o médico pode estar em reforma ainda, pode estar num projeto mais longo, mas quem já tem a clínica pronta, né, as coisas se desenrolam mais rápido, né? Estamos em setembro, então até novembro compartilha com a gente aí o resultado que você teve. Com certeza, Rafael. Bem, eu não quero me atrasar mais, eu achei a live de hoje muito útil, realmente muitos colegas fizeram perguntas que eu tinha alguma curiosidade, principalmente o Josias, que também é um pediatra, né, é bem parecido à minha realidade, falar para ele que não tenha medo, a gente vai conseguir fazer um bom negócio com nossa sala de vacinas. E, Carla, te agradecer também, várias vezes você me ajudou pelo WhatsApp, tá? Você é uma parceira incrível do Rafael, vocês dois estão de parabéns, viu? Então, boa noite a todos, até uma próxima live, então. Valeu, José, a gente vai se falando. E, finalmente, Andres, pode abrir seu microfone e trazer sua questão para a gente encerrar essa live que rendeu mais do que eu esperava. Vamos lá, Andres. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não sei, meu vídeo, meu vídeo eu acho que está fechado, né? Tá fechado, mas se quiser manter, pode manter Ah, tudo bem, e trazer sua pergunta. tudo bem, sem problema. Bom, eu sou endocrinologista, também sou estrangeiro, né? Eu moro aqui na região do ABC Paulista, em São Caetano do Sul, e eu estou montando agora um consultório, né? De 2 salas. E por uma coisa da vida, terminei me encontrando com esse seu curso, né? E no entanto, eu tenho, já foram várias perguntas minhas dúvidas já foram respondidas, mas eu tenho aqui 2 questões. A primeira é assim: há 2 quarteirões do meu consultório tem uma clínica de vacinação, que é a Proimune, muito famosa aqui na região e tal, né? E eu queria saber com essa questão da competência, né? Se isso assim, se você tem alguém aí na tua mentoria que tem essa situação, que tem uma clínica de vacinação perto e ela está querendo fazer a mesma coisa, entendeu? Tipo, essa competência, se funciona ou não. E outra coisa, você estava falando sobre é, o que fazer, né, quando a energia elétrica acaba. Agora, o prédio onde eu tenho o consultório, ele tem geradores apenas para os elevadores, né? E para salas não. Então, eu queria saber se esse meio, né, de preservar as vacinas, ela depende de um gerador com toda a estrutura, né, do prédio, ou pode ser feito aí na própria sala. Geralmente os refrigeradores, né, até pré-requisito, antes da compra do refrigerador, comprar com a bateria 24, 48 horas. Então, o refrigerador, por sinal, ele é bem pesado. Metade do peso do refrigerador é bateria. Então, ele tem uma bateria embutida que parece muito com a bateria de um carro, só que muito maior. De tal maneira que, na falta de energia elétrica, o refrigerador, a depender do modelo, tem autonomia de 12, 24, 48 horas. Então, ele pode ter até 48 horas de autonomia. Então, na questão do contingenciamento de queda de energia elétrica, a primeira segurança que tem que ter é refrigerador com bateria, tá? Não faz sentido comprar. Na verdade, eu acho que nem se vende praticamente refrigerador de vacina sem bateria. Então, primeiro ponto, tá? A maioria dos serviços não tem gerador no prédio, são clínicas, são imóveis que não têm gerador. E mesmo assim funcionam. Por quê? Primeiro ponto, o refrigerador de vacinas tem bateria 24, 48 horas, que não é a única maneira de proteger as vacinas. Você tem que ser redundante, você tem que ter a bateria e por trás da bateria você tem que ter seguro. Então, todo serviço que trabalha com estoque refrigerado de imunobiológico tem que ter um seguro no banco. A gente faz no Banco do Brasil mesmo, que em caso de quebra de cadeia de frio, você vai descartar da maneira correta os imunobiológicos, vai devolver para o distribuidor e vai ativar o seguro, de tal maneira que você não tenha prejuízo com quebra de cadeia de frio. É comum acontecer do refrigerador falhar, a bateria não dá conta de uma queda de energia? Sim. Quer dizer, não. O refrigerador ele sustenta, né, a queda de energia. Então, quando há queda de energia, nós ficamos mais atentos com o controle da faixa de 2 a 8 graus, mas lá se sustenta. Tá? Então, digamos que aconteça um apagão, como aconteceu no Brasil no passado, 3 dias sem energia elétrica. Então, você pode tanto depender da bateria do refrigerador, quanto, inclusive, percebendo que vai ser um apagão mais prolongado, você pode pôr as vacinas de volta na caixa térmica e devolver na temperatura certa, com bobinas de gelo, de volta para o distribuidor antes que haja essa queda de cadeia de frio. Então, existem várias formas de preservar as vacinas. Então, independente do distribuidor, tem bateria do refrigerador e seguro, né? Então, o plano A e o plano B são esses: bateria do refrigerador e seguro. Por isso que o refrigerador de vacinas ele é bem robusto. Por quê? Porque ele precisa de estrutura para suportar uma bateria que, como contém chumbo, né, acaba sendo bem pesado.
Primeira pergunta foi essa. Espero ter respondido. Segunda pergunta foi em relação a outra clínica próxima da sua clínica, né? Você falou que é endócrino. Quantos mil habitantes tem sua cidade? Na verdade é que São Caetano está grudado em São Paulo, né? Então Uhum. é, Bacana. É uma é muita cidade, gente, assim, é é uma milhões, né? cidade da região metropolitana, né, de São Sim, Paulo, da Grande São Paulo. Então pensa assim, existem duas lógicas, considerando extremos, né? Se a gente polarizar, o que é montar um serviço de imunização numa capital ou numa região metropolitana e o que é montar um serviço de imunização numa cidade muito pequena? O que muda, na verdade, da lógica do médico, da realidade do médico? Primeiro ponto, quando você monta numa cidade maior, é natural que tenha mais concorrência, já tenha serviços antigos, serviços, né, já funcionam, que a comunidade já conhece, tudo mais. Quando eu montei a minha clínica, já tinha 2 serviços na cidade, né, que eu morava, uma cidade menor, mas já tinha serviços muito mais conhecidos do que o meu serviço recém-montado. Quando se monta numa cidade maior, tem outras clínicas que já têm sua precificação, já têm sua clientela de pacientes. Agora, quando você monta, você tem que entender o seguinte: o paciente, via de regra, ele procura o serviço online, muito mais do que fisicamente. Pode acontecer do paciente pesquisar preço na sua clínica e na clínica que está ali do lado? Sim. Seu preço necessariamente tem que ser igual? Não. Seu preço tem que ser menor porque você acabou de montar? Também não. Seu preço pode ser maior logo no início, inclusive acima da tabela da clínica mais antiga, é o que eu recomendo. Mas por que isso? Dentro do programa eu falo que margem é mais importante do que volume. Mais importante do que vacinar o tanto de pacientes que essa outra clínica eventualmente já vacine por dia, com a margem menor, é melhor que você, como endócrino, inclusive fazendo recomendações vacinais, por exemplo, diabético, para o paciente que eventualmente tem uma doença endocrinológica autoimune, que derruba a imunidade, ele tem que fazer algumas recomendações especiais. Seu paciente orientado por você e usando as técnicas que a gente passa, você tem que criar uma percepção de valor que se imunizar com você é uma coisa, se imunizar na outra clínica, mesmo sendo mais antiga, vai ser bem diferente. Porque vacina, como eu sempre falo, pessoal, presta atenção, né, nessa última mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Vacina não é produto. Não é uma TV que a gente vê na internet e compra mais barata. Não é aquela TV de 40 polegadas que você quer preço, quer entrega rápida, quer garantia e quer comprar num lugar que você conhece. Não. Vacina é serviço, como qualquer outro do consultório médico. Até porque médico não pode vender produto. Médico só pode prestar serviço. E como todo serviço, a margem de variação de um serviço para o outro naturalmente é maior. Produto não. Produto é commodity. O preço é meio parecido. Serviço não. Principalmente um serviço de um consultório que preza pela qualidade, que adota, na verdade, na pesquisa de preços, antes de montar o serviço. A gente pesquisa os preços, e não só os preços, nós pesquisamos também critérios que agregam ou não valor à clínica. Não na nossa percepção, mas na percepção do paciente que é leigo. Na visão do paciente, o que levaria esse paciente a se imunizar numa clínica que é até mais cara do que numa clínica que é mais barata? O que vai fazer esse paciente ver essa diferença de preço? A gente explica em detalhes numa mentoria de precificação, adaptada à imunização. Ou seja, pessoal, o fato de ter clínica mais antiga, isso não tem que amedrontar vocês ou achar que vai ser mais concorrido, né? Para começo de história, tem aqueles diferenciais competitivos de ser também um consultório particular, tem a questão da adesão, de ser seu próprio paciente que está se imunizando com você, e eventualmente vai ter aquele paciente que quer preço a todo custo. A gente não quer esse paciente. A gente não quer para a nossa consulta paciente que quer preço a todo custo, porque a gente iria querer para o serviço de imunização. Então, paciente que quer preço a todo custo, deixa esse paciente dar uma margem bem estreita para o concorrente, porque na nossa realidade a gente quer vacinar pouca gente, prestar um excelente serviço e ter uma margem maior. Então, nesse cenário, Andres, a maneira de pensar que a gente traz é muito essa, né? E que não é muito diferente, na verdade, da maneira que a gente tem que pensar o nosso próprio consultório particular. Perfeito, perfeito. E eu peço Respondida aí a pergunta. que você, Andres, e todos que ainda estão aqui, né? Eu peço, sou muito grato, na verdade, a presença de vocês até esse horário, né? Tanta gente ficou aqui até tarde. Que acompanhe as lives. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todo dia à noite. Inclusive na sexta-feira à noite, a gente vai sextar na live que é até mais importante, que nós detalhamos mais a questão dos custos. Tá? Rafael, Opa, alguém falou alguma coisa? Pode falar. Carlos. Fala, Rafael, Carlos. eu fiz algumas perguntas pelo chat
mas não houve a resposta. Pode Então, perguntar, gostaria de fazer Carlos. alguma colocação aí em relação à vacinação. Eu sou cardiologista e geriatra. E há mais de 10 anos já quis fazer isso e acabei não dando continuidade. E agora eu, por acaso, vi ontem qualquer coisa aí na internet e entrei para saber o que era o tema, tá? E é uma coisa que eu já penso em fazer funcionar. Mas eu tenho espaço, eu tenho uma clínica grande, tem espaço, tem salas, tem tudo. Uma coisinha que eu gostaria de perguntar é o seguinte: eu posso fazer nos meus pacientes, dentro do meu consultório, a vacina, no momento de uma consulta, por exemplo? Desde que ela seja armazenada numa sala exclusiva, pode. Não, faria a sala normal. Mas como eu tenho mais de um consultório, eu gostaria de, por exemplo, eu estou atendendo um paciente e a sugestão da vacina já geraria uma vacinação. Com certeza, você pode fazer. Você pode fazer. Nós temos aluno pneumologista, por exemplo, que sistematicamente aplica a pneumocócica 13, 23 nos seus pacientes, né, que têm comorbidades respiratórias, ou em todos os idosos que têm recomendação. Você, como cardiologista, você pode trabalhar com muita força a ideia da longevidade, né, que a gente sabe muito bem, não sou eu que digo, né, que depois da água potável, quem mais aumentou a expectativa de vida foi a imunização. Então, você como cardio, que trabalha, né, naturalmente longevidade, né? Eu fiz 40 anos esse ano, eu fui em quem? Fui no cardio. Por quê? Porque eu quero ver eu queria ver como estava a minha saúde. Então, cardiologista traz muito essa coisa de paciente saudável e fazer um check-up para ver como é que está a saúde, né? E ainda mais sendo geriatra, então, nossa, né? Geriatria cada vez mais tem novos imunobiológicos. Tem chegado mais imunobiológico novo para idoso do que para criança nos últimos 2 anos. Esses 4 que eu citei, né, todos são para adulto. Não, que dengue é de 4 a 60 anos. Mas tirando a nova vacina da dengue, todos os outros 3 são para adulto e idoso. Ou seja, né, você pode sim administrar vacina no seu consultório particular, tá? Porque o ato médico também engloba o gesto vacinal. Via de regra, a gente orienta que tem um vacinador, né, no início, se você quiser administrar, mas no longo prazo, olha só, Carlos, no longo prazo, o seu tempo, né, acaba sendo muito caro. E o ideal é que você delegue para alguém, né? É mais fácil você solicitar e, em paralelo, alguém administrar. Por quê? Porque assim vocês conseguem um resultado melhor financeiro do que você mesmo administrar. Agora, o médico, se ele quiser, pode administrar? Pode, com certeza. O que ele não pode é deixar o refrigerador dentro do próprio consultório. Tem que ser numa sala separada. Não, isso eu não teria. Eu, inclusive, fiz uma pergunta sobre se haveria necessidade de backup do refrigerador. Porque pensa-se em bateria, mas não pensa-se na quebra do refrigerador. E em cidades do interior fica muito difícil essa manutenção. E aí veio a ideia de que você falou em embalar as vacinas que você tem e encaminhar novamente para o laboratório. É isso que eu entendi? Isso, mas isso é uma exceção, por exemplo. Em 7 anos nunca precisamos fazer, sabe? Contingenciamento de vacinas é bateria e seguro. Basicamente isso. Basicamente isso. Refrigerador, ele passa todo ano por manutenção preventiva, tá? Todo ano, todo ano. Então, por exemplo, nós nunca tivemos que fazer uma manutenção corretiva para consertar uma quebra. Por quê? Porque é feita a manutenção preventiva pelo menos anual. Então, os caras dissecam o refrigerador todo ano. E essas marcas, né, que a gente recomenda, são marcas que dão uma robustez muito grande ao refrigerador. Então, o refrigerador dura muito tempo, dura 10, 15 anos, fazendo manutenções programadas anualmente. Então, essa questão do medo de perder vacina realmente cai por terra. Por quê? Bateria, em último caso, seguro de vacinas. Esse terceiro exemplo é uma coisa que é mais uma opção, mas que é uma coisa que a gente na prática não faz. Ok. Carlos, acompanha a gente, tem muita coisa a ser compartilhada ao longo dessa semana. Agora que eu percebi qual que é a ideia da live tua, tá? Eu imagino que vai ter um curso, ou vou participar de um curso, eu não estava entendendo bem o que era, mas agora já estou sabendo. Fazendo um resumo, essa semana toda são lives. Semana que vem são as aulas principais. Na terceira, a gente explica como funciona o programa completo. E na segunda-feira seguinte, dia 2 de outubro, nós abrimos turma. Então, qual o nosso propósito aqui? É trazer essa perspectiva, essa expertise de serviço de imunização no consultório particular, trazendo primeiro a nossa experiência e trazendo a mentalidade coletiva das turmas anteriores de alunos que já implementaram o serviço.
Então, de todo jeito, a gente quer que os médicos primeiro entendam como funciona, percebam se o serviço é para ele ou não, tá? Se encaixa na realidade dele, se faz sentido para ele ou não, e só então entre ou não no nosso programa de treinamento. O que a gente não quer, na verdade, é que o médico entre no programa sem estar muito bem instruído sobre como funciona. Até porque eu falei até que em 2017, com o RDC 50, eu fiquei meio preocupado, porque havia necessidade de cardioversor, etc, etc. Você não teria tanto espaço para isso. Eu tenho espaço, mas não teria tanto espaço para esse tipo de coisa. Eu achei até meio exagerado, né? É mais fácil o cardiologista precisar, né, no teste ergométrico, nos procedimentos, né, faz uma cardioprovocação com alguma substância vasoconstritora. É mais fácil o cardiologista precisar do que o serviço de imunização precisar. Ô, Carlos, se você me permite, eu vou dar aqui as orientações finais para a gente poder encerrar, para deixar vocês dormir, já é quase 10h30. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado por participar e continua assim, tá? É isso, pessoal. Conto com a presença de vocês amanhã à noite, no mesmo horário, a partir das 8 horas, né? Vai ser mais um tema diretamente relacionado com isso. E muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos amanhã para muito mais conteúdo e informação sobre imunização no consultório particular. Valeu, gente. Grande abraço. Boa noite.